Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada que está com os chakras desalinhados, o Rafa Reis. Bora alinhar hoje, né? Bora alinhar essa cara hoje, hein? E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo ótimo, você tá bem, Rafa? Tô bem também, graças a Deus. Eu gostei da camisa, hein? Golinha V. Cara do sogro. Tem cara de ser de sogro mesmo, hein? E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, nosso camarada queridão. Tudo bom, queridão? Tranquilo, daquele jeito, né, mano? Depois você vai ver se o dele tá desalinhado também, né? Ixi. Melhor não, melhor não. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais que especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia de novo. Assim, é um convidado que eu gosto muito. A gente gravou um programa já e foi legal pra caralho, assim. A gente chamou ele de novo pra gente falar sobre... dar uma continuação, né, do que foi falado, que é o Diego Oliveira, do canal Semente Sagrada. Seja re-bem-vindo novamente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Honro muito a presença de vocês, esse canal, que vocês expandam muito, cresçam muito. Para mim é uma alegria falar pelo menos um pouco do que eu sei, do meu dia a dia, do meu trabalho. Então, muito obrigado. Ok, valeu. Momento Jabá, rapidão. A gente tem uma parceria com a Skal. Você que já toma suplementação, tá procurando uma melhor ou uma com gosto diferente, porque às vezes enjoa pra caralho quando você toma sempre a mesma, tá ligado? Ou vai começar, tá procurando, vai começar a treinar. Tem Skal, tem um site deles, nosso cupom também que é o Donamara10. Qualquer compra que você fizer lá no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, que é um bar de música autoral. E às vezes rola uns cover também, né? Isso, sempre rola autoral. Aqui na Moca, entra no Instagram deles, lá no Cerveja Azul. Tem um site também, www.cervejaazul.com. E temos uma parceria também agora nova com o Nando, essa né? barbinha aqui, ó, quem fez foi nosso querido O camarada barbeiro, Nando né? Tem uma Vieira. barbearia ali na Zona Norte, mas ele atende a domicílio também. Então tá o contato dele aí também na descrição, vai passar na tela aí também. E o Hugo Brandão, um luthier aqui de São Paulo, tem instrumentos de corda, tá desalinhado, não sabe o que fazer, entre em contato com ele lá que ele vai te dar todo o suporte, alinhar seu instrumento e tudo mais. Já deixa o like no vídeo, compartilha com a galera, tem nosso QR Code também, quiser dar uma patrocinada no canal, gosto nos trampos, fique à vontade. E o canal de cortes tá bombando, né, mano? Fiquei sabendo você que viu? eu vi Teve umas lá que teve 24 mil visualizações, isso, hein? eu gosto disso. Falando nisso, Rafa, nosso canal de cortes aí do Namara Cortes oficial, pra você que gosta de ver os melhores momentos, pra você que gosta de ver as melhores partes aí, os melhores cortes, e tá no nosso canal Cortes do Namara Oficial. Lembrando que finalizando o episódio aqui, já vai deixar lá os episódios e os cortes aqui com o Diego. É isso, Rafoca, manda bala, meu querido. É isso, Diegão. Eu gosto muito de ver você no Instagram, cara. É muito bom também. O lifestyle dele é muito legal. Nem sabia que vocês me A gente vê você sempre. Porra, velho. Porra, da hora. Rola umas promos lá, pá. Fala, olha, que legal, a gente cara. tenta. Não, mas tá certo. Hoje em dia é isso, né, cara? Você tem que estar inserido nas redes e tal, pra poder divulgar seu trampo, pra poder... Pô, acho legal pra caralho, mano. Eu sempre tento trazer o melhor, assim, e o mais idôneo possível, né, assim, porque nesse meio, assim, tem muito charlatão e tem muita gente que picareta mesmo, sabe, fala umas coisas nada a ver, e aí chega as pessoas muito destruídas emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, e aí eu falo assim, não, eu vou trazer um conteúdo, assim, de qualidade, e aí nos meus stories eu trago, normalmente, um pouco da minha rotina, porque o pessoal pedia muito, assim, da minha rotina. Então eu trago um pouco daí da rotina para as pessoas verem que existe uma pessoa, de fato, atrás dos sementes, né? Porque as pessoas falam assim, mas tá, existe os sementes, mas Diego, e você? Né? Como é que é? E então eu trago um pouco, mas sem trazer muito, porque a minha ideia não é ser um blogueiro, então, tipo, não vou ficar lá mostrando tudo que eu faço, mas para trazer um pouco até de humanidade, disso tudo, e eu sempre trago ali nos stories algum aconselhamento, alguma reflexão, algum pensamento. E eu comecei a trazer isso do final do ano, mais assim, lá para outubro, para cá, que foi uma coisa da espiritualidade, inclusive, que eles estavam me pedindo, assim, e tava difícil para eu entender exatamente o que eles queriam, assim. Porque e aí... as informações chegavam meio... eu costumo dizer, eu falo isso pro Nando, inclusive, o parceiro de vocês, eu falo isso pro Nando, que eu também corto cabelo lá, ó. Corto cabelo, eu falo isso pra ele, eu falo assim, às vezes a informação que vem por download, assim, ela não vem completa, eu brinco com ele, porque assim, não é, as pessoas muitas vezes falam assim, mas você ouve, e você vê, e não é assim, né, pelo menos pra mim não é. Então, cada um tem uma particularidade ali, e uma
um determinado dom, mas para mim não é assim. Então, muitas vezes chega a conta-gotas, assim. Então, eu recebo uma informação e aí eu falo assim, tá, e aí? E aí... Aí ela vem eu pela não metade, sei, né? Muitas vezes é na cerimônia, né, das medicinas da floresta, lá, que a gente falou no outro episódio, com a ayahuasca, enfim. E aí eu tenho uma visão mesmo, aí eu vejo aquilo acontecer, muitas vezes eu vejo a cena toda, a cena completa, e aí eu falo, tudo bem, eu já sei como é. E muitas vezes não, né? Muitas vezes eu tô em casa e aí eu escuto alguma coisa. Então, já aconteceu assim diversas vezes, de eu estar ali, ou lavando uma louça, uma coisa assim, aleatória, do dia mesmo, uma rotina, e eu escutar alguma coisa. Diego, abre o Instagram. É quase assim, é quase assim. Eu vou Você não assim, abriu ó, ainda, Diego. faça tal coisa. E aí eu fico assim, tá, mas... Né? E às vezes é alguma coisa muito muito picada mesmo, que eu fico tentando entender. E aí esse negócio do conteúdo eu venho tentando mudar porque eu tinha ouvido, assim, de fazer post e tal, eu tava fazendo uma postagem e aí eu ouvi alguma coisa assim, não vai ser mais assim. E aí eu fiz assim, não, isso aqui, e eu acredito, eu escuto, eu trabalho com isso, mas eu tenho muito meus pés no chão ali, de falar assim, não, eu não quero ser o tipo de pessoa que fala, não, tudo é espírito, tudo eu vejo, não. Então, eu sou muito assim, né? Falando, não, o que eu escuto, o que eu vi, não, realmente... e por isso que eu faço terapia, inclusive, acompanhamento, tenho uma terapeuta que tá comigo, que eu falo assim, ó, não me deixa ficar louco. O dia que você fala assim, não, isso aqui, Diego, porque ela é especialista em fenomenologia, inclusive, então ela trabalha os fenômenos, ela entende muito bem disso. Então, eu falo assim, ó, o dia que você de repente ouvir e falar assim, não, Diego, isso aqui não é espiritual, isso aqui é loucura, eu falo, então você me trata, porque, né, eu morro de medo dessas coisas, sabe, de deturpar os conceitos. E aí, quando eu ouvi assim, ó, isso aqui vai mudar, eu fiz assim, oi? Eu fiquei meio assim, eu falei, não, será que é coisa da minha cabeça, é cobrança? Será que eu tô ouvindo demais? Ou será que é alguma coisa? E aí eu fui fazer um trabalho com a medicina, e lá a força, né, como a gente diz, falou comigo, falou assim, olha, a gente quer que você mude um pouco o seu conteúdo. Eu falei, como assim? Tipo, vocês estão mexendo com a minha vida profissional, como assim? E aí eles disseram, eu falei assim, ó, precisa trazer um conteúdo mais para ajudar as pessoas, né? Eu quero que você traga coisas para motivar as pessoas, para alegrar as pessoas, e não só isso, para apoiar. Trago algumas verdades que de repente aconteceu com você, alguma situação, alguma reflexão. Eu falei, tá, mas né, hoje eu tô muito focado ali no tarô e tal, né? Falo até de terapia xamânica, mas meu foco é maior no tarô. Não, e a gente quer que você mude. Eu falei, tá, mas como? E aí vem os 3 pontinhos, e aí eu não sabia o que eu ia mudar. E eu fiquei assim, tá. Daí depois veio, ó, fala pra sua audiência que você vai começar a mudar o conteúdo. Eu falei, tá, mas eu preciso falar o que eu vou mudar. Silêncio era a minha resposta. Eu falei, tá bom. Mas é que tipo assim, eu vou te dar a deixa e naturalmente você vai descobrir. Foi quase isso. E aí eu falei, eu avisei, falei assim, olha, pessoal, vocês vão perceber mudanças da espiritualidade, como o pessoal que já me segue, já tá acostumado. Falei, ó, a espiritualidade tá pedindo, vocês vão ver que o conteúdo vai mudar um pouco. Mas vai ser mudar mais... o quê, Diego? Eu não sei. E eu falo, eu sou muito assim, né? Eu sou muito eu. Eu falo assim, ó, já estou avisando, não sei o que vai ser nesse canal, porque a espiritualidade falou que vai mudar e vai ser um conteúdo mais espiritual, mas eu não sei exatamente quem. Então vocês não vão me ver falando tanto de tarô. E eu não sabia. E aí as coisas começaram a se construir. E aí, quando eu fazia alguma coisa, ou eu falava sobre alguma coisa, aí era um sentir mesmo, eu falava assim, eu acho que é isso aqui mesmo. E aí, quando eu fazia os trabalhos, ou fazia as cerimônias e tal, eu falava, e aí, tá tudo certo? E aí, é por aqui mesmo. Aí tinha coisa que ela falava assim, não, essa semana não, você falou de coisas, tipo, nada a ver, assim. Eu falava assim, nossa, mas por quê? Né? E aí eu ficava meio assim, falando, não. E aí eu fui afunilando, assim, fui acertando, assim. E aí é muito interessante, porque hoje... quando eu tô fazendo conteúdo lá, que é muito natural mesmo, eu apareço e eu falo, e é muito, muito interessante, porque eu tô ali, que nem essa semana foi, eu tava na janela de casa, assim, começou a chover, e aí me veio, assim, um pensamento mesmo, uma reflexão, falei, cara, e tal coisa, né, e as pessoas se sentem assim, as pessoas se sentem... E aí eu comecei a devagar sozinho, assim, sabe? E aí eu falei, vou postar, e não tinha feito stories ainda, eu falei, vou falar sobre isso. E aí eu fiz o stories, e aí o que choveu de mensagem pra mim, eu precisava ouvir isso, era exatamente isso, eu tava me sentindo assim, eu também me sinto. Eu falei assim, acertei. Eu falei assim, então é isso. E aí quando eu posto nessa linha, assim, que eu vejo que as pessoas precisam gerar essa identificação. Então,
quando a gente pensa em marketing, né, é muito isso, de gerar essa identificação e as pessoas estarem lá, né, de falar assim, nossa, também é difícil para ele fazer tal coisa. Poxa, também ele passou tal coisa, também foi ruim para ele. Também é difícil para ele ir na academia, quando eu acordo e falo, hoje eu não fui na academia, tô cansado, aí as pessoas me escrevem, eu também, faz uma semana que eu não vou. Então gera uma identificação, né, então pensando em marketing, assim, é isso até que o marketing fala, mas eu percebo que as pessoas, elas querem conversar mesmo, elas querem ser ouvidas, assim. É tanto que quando eu recebo os directs, assim, eu mesmo que respondo. Então, no meu WhatsApp, eu tenho uma assistente que ela responde, que ela cuida da agenda ali. Mas o meu direct sou só eu que respondo. Então, tanto que eu tenho alunas, eu tenho clientes que falam assim, ó, se acontecer alguma coisa, ou você precisar conversar, me manda ali, que eu sei que só eu que vou ver. E as pessoas mandam, e às vezes elas desabafam, e elas falam as coisas assim, eu falo assim, nossa, é muito interessante, sabe? Porque eu sinto que eu posso ajudar, né? E também é interessante um outro lado que eu falo assim, como pode, né, ter uma pessoa que de repente do outro lado do mundo nem me conhece, se identifica com o meu canal ali, que fala, não, é mó legal ver, e de repente me fala os problemas dela. Eu falo assim, eu poderia ser um picareta ali, né? E não. Você vê que a pessoa tá ali, ela confia. E aí é muito legal que depois a pessoa diz, poxa, você responde mesmo, não é um robô respondendo, né? Que hoje tem muito essa coisa de automatizar o WhatsApp, automatizar o chat, tudo. Sim. E a pessoa fala, não, cara, é você, de verdade, que tá respondendo. Eu falo, não, mas sou eu mesmo. Eu falei, Porque às vezes você vê lá o cara, a pessoa na internet, no Instagram lá e tal. Aí você fala, pô, caramba, né, mano? É uma pessoa acessível, né? E se sente bem, e você vê a pessoa falando, e você vai conversar com ela, é tipo um bot respondendo, né? Aí você fica, poxa, que a pessoa ia me responder, né? Ô, Diego, te perguntar uma coisa. Tem muita gente que chega assim, com aquela coisa assim, tipo, Diego, porque eu estou com um problema tal, e tipo, esperando que você venha com a solução mágica, e não é aquela coisa assim, de falar assim, pô, não, daí ela fala, não é isso que eu queria ouvir. Tipo, eu queria eu queria a solução. Isso ainda não é a solução que eu desejava que você me desse, né? Isso tem muito. Muito, muito, assim. De tudo, né? Tanto de uma mesa radiônica, por exemplo, né? Que a gente vai falar disso hoje, quanto de um tarô, quanto de qualquer outra terapia, né? Até da terapia xamânica, por exemplo. Eu já atendi cliente que, assim, ele tem um primeiro bate-papo comigo, que é pra eu fazer uma anamnese, ver o que ele vai precisar, e eu sempre já dou o feedback depois na sequência. Falo, olha, a terapia xamânica é uma terapia que eu não tenho como saber quantas sessões são. Diferente da mesa radiônica. Mesa radiônica, na primeira sessão, no final da mesa eu pergunto. Eu falo pro pêndulo, quantas sessões a pessoa precisa? E ele vai me responder, X sessões. Pode ser 2, pode ser 10. Não tem como eu saber, mas eu vou perguntar ali na hora. A terapia xamânica, ela é terapêutica mesmo, é uma terapia existencial. Então, por mais que tenha as ervas, né, tem o tambor, tem várias coisas que eu vou fazer, mas é uma terapia. Não sou eu que dou a alta pra pessoa, fala assim, acabou, vocês têm 10 sessões. É a pessoa que vai falar, tô bem, tô equilibrado, acho que tudo bem, vou tocar minha vida. Mas a terapia xamânica, ela tem uma coisa que ela é muito bate-pronto, ela é pra resolver. Né? Então a gente usa, inclusive, da medicina do tambor, ou da maracá, ou das ervas, coisas do tipo, para a pessoa sair ali mais equilibrada. E muitas vezes a pessoa acha que é mágico. Então ela chega e fala assim, eu tô com tal problema. E aí naquela primeira sessão ela fala traumas de 20, 30 anos da vida dela. E ela fala assim, mas em 2 sessões resolve, né? Falo, então, querida. Falo assim, então, é que não é assim que funciona, né? Tá 30 anos fazendo coisa errada, aí você quer que resolva em 2 sessões, pô. E é assim com tarô também, né? Às vezes eu tô lá vou tirar as cartas, teve cliente que eu tive que demitir mesmo, né? Porque a pessoa fala, não é isso que eu quero ouvir. Eu falo assim, então, mas eu tô aqui pra interpretar as cartas, eu não tô pra dizer o que você quer ouvir. E tem muita gente que fala o que as pessoas querem ouvir, né? Infelizmente, né? Pro mal delas. Porque as pessoas acham que não, que eu tô fazendo bem, porque eu tô ali alegrando ela. Eu preciso desse cliente, então eu vou falar a verdade, mas é uma verdade distorcida, né? É uma meia verdade. E eu falo, não, eu falo a verdade. Eu sou educado, eu sou simpático, tudo bem, mas eu falo a verdade. Então, mesmo que tenha uma situação ali que a pessoa pergunta, Diego, eu tinha uma cliente, por exemplo, que ela passa comigo faz muitos anos, e a primeira vez que ela passou comigo, ela queria saber se estava certo ela seguir na OAB, ela tinha acabado de se formar, e ela, tá certo essa linha para minha vida, tal, o que eu devo fazer? E aí saiu um cartas que ela tinha que estudar mais, e ela não aceitava. E ela falou assim, mas Diego, eu estudo, o que você quer dizer? Eu vou passar na OAB? E eu falo, tarô, eu não gosto de trabalhar com tarô para divinação, sim ou não, mas eu vou perguntar. E aí saía que ela não ia passar. E ela falava assim, como eu não vou passar?
porque isso é um absurdo, porque isso daí... Não, tira aí que eu quero ver se eu vou passar, tira de novo. Eu falava, olha, não é assim que funciona, né? Eu explicava. E aí eu tirava, saía que não. E ela falava assim, não é possível, não é possível. E ela realmente não passava. E aí, quando ela tava para prestar a prova, ela vinha, ela fazia uma análise ali da vida dela, normalmente, ela sempre volta comigo, ela faz tiragens a cada 4 meses, mais ou menos, às vezes. E aí, ela volta, fazia uma análise, e ela perguntava do bendito concurso, e saía que ela não ia passar na OAB. E aí, até que um belo de um dia, mas isso eu tô falando uns 3 anos, ela prestando prova e ela não passava, e ela voltava porque ela falou assim, eu volto porque você acertou, porque eu fui na outra cartomante e ela falou que eu ia passar. Eu falava assim, então, eu não posso falar o que você quer ouvir, porque é muito fácil pra mim falar assim, vai, eu vejo que sim. Não, eu tenho que falar o que tá ali, né, pra isso que eu estudei. E aí, chegou um ano, eu falei assim, ela perguntou, e aí ela falou assim, e aí, esse ano, vou passar? E aí eu vi que ela passava. E eu falei assim, vai passar. Falei, ó, mas estranho, porque eu tô vendo que parece que tem alguma coisa que você vai fazer e tal, tem uma prova agora, eu não vejo você passando, mas eu vejo que vai ter uma outra. E ela, é isso mesmo, porque tem uma prova agora e eu não tô estudando direito. Ela falou assim, mas na outra eu quero me aplicar. Eu falei, então vai. E ela passou. E aí, tanto que ela passa comigo hoje e tal. E ela falou assim, como você sabe, né? Mas é importante, porque você falou a verdade. Né? E eu acho que tem muito isso. É importante que, por mais que eu quero ouvir tal coisa, eu não tô lá pra falar o que ela quer ouvir. Eu tô lá pra falar para que ela me procurou. Né? Ela me procurou pra se curar, pra se equilibrar, pra saber de algum conselho. Então, se eu falo o que ela quer ouvir, eu só vou estar sendo mais um. E, na verdade, ela vai sair dali feliz naquele momento, né? Vai ser placebo. Ela vai sair super feliz, vai falar assim, que legal, resolveu minha vida, só que vai passar 1 hora ou 1 semana e ela vai falar, não foi, não serviu. Mas, Diego, talvez o tarô, as cartas, elas não pegam muito a energia da pessoa no momento? Me Você acha, ajuda. assim, por exemplo, a pessoa tá muito... a pessoa não tá um dia legal, aí ela, vou passar aí, Diego, pra tirar as cartas com você, pra fazer uma sessão com você e tal. Aí, às vezes, não tá num dia legal, assim, aí ela chega, assim, o tarô ali, vai fazer um tarô com ela ali, e o tarô capta aquela energia que ela tá no momento, ou é uma coisa mais a fundo, assim, mais... É maior que isso. É maior que isso, O tarô, sim. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de pêndulo ou de mesa radiônica, não. Ela é uma coisa mais que vai refletir o seu momento. Né? Então, por exemplo, tanto que tem dias que eu não tô bem, e aí eu desmarco mesmo. Eu falo pra pessoa, sua sessão é hoje, mas eu não tô legal pra fazer sua sessão, eu não estou bem. E aí eu sei, porque o pêndulo é muito, muito sensível. Então, eu falo assim, eu não vou estar bem pra fazer isso pra você hoje, pra fazer um trabalho legal, pra fazer um trabalho de cura, né? Porque muitas vezes a pessoa vem procurar uma cura emocional. Eu acabei de fazer sessões agora com um rapaz que ele veio procurar uma cura emocional e aí começou a atingir a família, assim, ele me liga, Di, o que tá acontecendo? A minha família. Eu falei assim, então, que foi o que você procurou, né? E aí as coisas foram se encaixando, assim, é muito... Quando eu comecei a trabalhar desacreditando. Só que aí eu tinha resultados tão legais que as pessoas falavam assim, nossa. E aí é uma coisa muito assim, né? A energia que eu tô, né? Meu chakra tá desalinhado. Eu não tô bem hoje. Então vamos analisar e vamos equilibrar isso. O tarô não. O tarô, ele vai refletir, sim, o que a pessoa tá sentindo ali no hoje, mas ele é como se ele enxergasse muito maior que isso, sabe? Ele é um reflexo do seu campo, mas como um todo, não só aquele momento. Então, mesmo que você fale, eu não tô bem, eu tô triste hoje, por exemplo. Eu tô mal, eu tô triste, eu não consigo, briguei com meu marido, não tô boa. Tudo bem. Mas o que você quer saber? Eu quero saber, inclusive, se eu vou me separar. Não é porque você brigou com ele hoje que o tarô vai falar, não, você vai se separar. Você tá com aquela energia negativa Não. ali no momento, né? Ela não Não. influencia ali no todo, né? Nisso não. A não ser que ela esteja com um pensamento muito fixo nisso, né? Então vamos supor, ela quer saber se ela vai se separar e a energia dela já tá ruim, ela brigou e ela tá muito focada nisso. E aí eu vou tirar as cartas, por exemplo, e ela tá ali. Não, mas a gente brigou. Mas foi difícil. Aí, naturalmente, ela vai emanar essa energia e vai sair ali, eu vejo briga mesmo, sabe? Mas aí se ela perguntar, por exemplo, mas tem a chance da gente se separar, pensando mais numa coisa de um futuro, por exemplo, dificilmente o tarô, ele vai falar assim, não, como vocês brigaram hoje, vocês vão se separar. Se eles tiverem que se separar, vai mostrar. Isso vai acontecer. Como eu já tive clientes que estavam em momentos difíceis e mostrou, e aí ela demorou 1, 2 anos, e aí ela falou assim, não me separei. Aí, tipo, no 3º ano ela se separou. E ela falou assim, bem que você falou, né? Eu falei assim, eu vi a longo prazo, só que eu não sabia quanto, né?
Como eu já tive clientes que, não, eu não aguento mais meu marido. Eu falava, mas eu não vejo vocês se separando. Não, mas eu vou me separar, já Não, tá joga tudo de certo. novo aí, eu quero me separar. Tem umas assim. Não, joga de novo Joga que eu quero. de novo aí. E aí eu não vi a separação e, de fato, tá Foi, junto né? até hoje. Ela falou assim, não, realmente a gente se resolveu, né? É, Então, e- não E necessariamente. como é que você faz, assim, por exemplo, quando você vai tirar a carta ou o tarô na sessão e, mano, você vê uma tragédia, uma coisa muito ruim pra acontecer e... Como é que você consegue filtrar isso pra passar essa informação pra pessoa sem se... Pra que a pessoa não se assuste, assim, né? E também... Tem alguns... É uma ótima pergunta. Tem alguns assuntos que eu tenho um módulo lá dentro do curso, inclusive, que eu dou para as minhas alunas, que é um módulo sobre como dar notícias ruins. Justamente isso, porque as pessoas hoje em dia ensinam muito tarô. Ah, eu vou ensinar, né? Eu vou ensinar a decorar as cartas. Mas ninguém te ensina o pulo do gato, que é como... Não é só você decorar. Porque decorar você lê em livro, decorar você hoje procura até no ChatGPT, vai ter. Não é isso. É maior do que isso. E é delicado, né? Então, tem algumas coisas que, vias de regra, a gente não deve responder. Não é que é aquela história do tudo que eu posso, mas nem tudo me convém, assim, Sim. sabe? Então, tem determinados assuntos que não convém, né? Então, como por exemplo, eu quero saber se o fulano vai morrer, né? Eu quero saber se eu vou morrer. Coisas desse tipo de tragédia, a gente não deve responder. Por quê? Vai cair muito naquela coisa da divinação, né? Então, pode ou não pode. Não dá para eu ter certeza que a pessoa vai morrer, mesmo que caia. O que normalmente a gente orienta? O que eu oriento minhas alunas, né? Eu falo, porque pode cair essa pergunta, por mais que você fale, né, delicado. Então eu costumo dizer assim, nas minhas consultas, e eu falo isso para minhas alunas, o que eu não respondo sobre traição, eu não respondo sobre morte, inclusive porque isso pode gerar um processo para a pessoa que está ali. Porque imagina que eu falo, que eu vi, ou que eu entendi, porque isso pode acontecer, porque uma pessoa que está aprendendo, mesmo uma pessoa que sabe, sei lá, ela está atravessada hoje, ele interpretou a carta errada, pode acontecer. Dela olhar ali e já tem uma cliente que reclama do marido mesmo, e ela tá um dia atravessada e ela fala, ai, quer saber? Eu vou falar hoje que o marido dela trai ela, porque caiu uma carta aqui, que eu entendi isso, sei lá, pode acontecer. E aí ela fala assim, seu marido te trai. E aí? Né? Se ele trai ou se ele não trai, é um problema dela, né? E eu sempre digo isso pra quando chega um cliente pra mim. Fala assim, a questão é, não respondo sobre traição, tá? A pessoa, não, falou, por quê? A questão não é a traição. Sim, a questão é o que você vai fazer com essa informação. Porque é o que tá por trás. Porque tem gente que fala, agora que eu sei que me trai, então vou me separar. Tem aquela pessoa que fala, não, agora eu não consigo. Então eu tenho que guardar isso. E como que eu vou guardar isso? O que eu faço com isso? Então, essa é Sai a da questão. sessão e já fala, filha da puta, você tá me traindo. Exato! Então, é uma vida, né? Eu tenho que tomar cuidado. E aí, muitas vezes, não é uma só, né? É uma família. Então, é muito delicado para eu responder algumas tragédias, né? Então, até quando eu vou falar, por exemplo, sobre morte, se eu vejo alguma coisa que de repente a cliente não perguntou e eu vejo alguma coisa que tá muito claro ali, que tem cartas que representam realmente morte ou acidente, Tipo assim, ô amiga, você vai subir. eu... Mês Vai que subir no vem, telhado. você tá mais entre a gente. Não. Eu falo assim, olha, eu vejo aqui, né? E depende, né? Muito do cenário. Muitas vezes está aliado, por exemplo, com uma viagem, ou é realmente alguma perda, vamos supor, de alguém vai roubar, ou algum acidente mesmo. E aí, normalmente, eu delicadamente falo para ela, eu pergunto antes, né? Eu falo assim, olha, eu tô vendo aqui que tem uma viagem, mas eu não vejo que vai ser favorável para você. Tem uma viagem? Por exemplo, tem uma cliente que passou comigo, e aí eu vi ali, ela perguntou, ela falou assim, eu quero saber como que vai ser meus próximos meses. E aí saía muito carta de viagem para ela. Eu falei, olha, vejo que vai ter bastante viagem para você. E ela ia viajar mesmo a trabalho. Ela falou assim, nossa, eu vou viajar bastante a trabalho mesmo. Ela falou, mas por quê? Eu falei, olha, porque tem algumas aqui que eu tô vendo que não vai ser muito bom. Né? Ela, mas por quê? Ela ficou preocupada. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos tentar, aí vai ser. E aí eu sempre deixo claro também. A gente tá fugindo ali do autoconhecimento, vamos pra divinação, mas vamos tentar ver o que o tarô responde. E aí ela perguntou mesmo, vou fazer tal viagem, como vai ser? E aí eu tirava e falava, não, aqui vai ser bom, vai ser uma relação comercial, assim vai ser assim. E aí eu fui falando, e aí teve uma das viagens, que ela foi pro Rio, inclusive, e aí eu falei assim, olha, essa aqui tá estranha, falei, acho que não vai ser muito legal. Falei, tem como você adiar? Ela falou, olha, não, porque ela ia pra um show, ela tinha um evento, coisas que ela ia trabalhar, e ela ia aproveitar. Eu falei, olha, tem alguma coisa ali que não vai ser legal. Ela,
mas é assalto, é isso. E é assim, é difícil a gente saber, né? A não sei que caia porque ele aquela não- carta não que dá vai aquela dizer... coisa, né? Tipo, Tem algumas cartas que até falam, né? Vamos por perda financeira. Aí você fala assim, de repente pode ser realmente um assalto, pode ser coisa do tipo. Ou uma questão emocional, você fala, pode ser uma briga, até a gente pode ir por ali. Mas não vou ter certeza, não. É um assalto tal dia, na rua do hotel. Não tem como eu saber, né? A não ser que eu fosse vidente, que eu não sou. E aí eu falei pra ela, olha, é bom você tomar cuidado, tal. E aí ela falou, eu tô vendo um hotel assim, assim, e ela mudou o hotel que ela ia ficar, e aí no dia ela foi viajar, e aí ela voltou, falou assim, olha, fiquei muito contente que aconteceu tudo bem, eu acho que tem muito a ver com o hotel que eu mudei, porque depois fiquei sabendo que teve arrastão lá perto e tal, eu falei, poderia ser alguma coisa, não dá pra eu ter certeza. Ela falou, mas a única coisa que aconteceu é que assim, o avião arremeteu, eu fiquei com muito medo, passei mal, eu falei, não, ela falou, não foi uma viagem tão boa mesmo, então assim... Né? Então, a gente vai ali, mas normalmente eu vou me cercando, mas eu nunca falo pra pessoa daquele jeito assim, não, tal coisa vai acontecer. É porque você não sabe como a pessoa lida com isso, né? Então, e eu sempre acho que a gente tem que tratar como a gente gostaria de ser tratado. Né? Eu falo assim, como que eu vou receber essa notícia ruim? Então, eu falo assim, não gostaria de receber desse jeito, vai morrer. Eu falo assim, então peraí, cuida da saúde, como que eu posso fazer aqui? Como que você tá fazendo? Você tá fazendo exercício? Você tá se alimentando bem? Você tá tal coisa? Olha, aqui as cartas estão advertindo que é bom você cuidar mais disso. E aí eu vou por essa linha, normalmente. Mas é uma responsabilidade que você tem também até com você mesmo, né? Porque você dormir em paz, né? Pensou se você mentisse, falasse só que a pessoa quer ouvir, até pensando só em você, questão de, sei lá, financeiro também, se só pensar desse lado, aí seria foda, tá ligado? Que às vezes não seria até um trabalho, não seria próspero, né? Tipo, beleza, você tá se prosperando mais por causa que você tá meio que fazendo isso, mas, cara, você é cobrado depois. Muito. Porque isso acontece até com a Muito. gente que não é né, que faz o que tu faz, né, que você tem uma conexão mais forte com a espiritualidade, até a gente que não tem, passa por isso. Eu já passei por isso. Eu era muito de dar uns gatos, tá ligado? Tipo, ia lá no mercado, a compra deu 50, o cara... Colocou R$5, Já tá fiz ligado? isso quando Aí eu era daí eu falei, eu nem via. Falou. Eu dava muito esses. Meu, depois que eu falei, não, eu vou parar de fazer isso. Quando eu parei, as coisas. Eu comecei a prosperar muito, assim. Porque eu sempre dava uns gatinhos, assim, né? Eu falei, nossa, aí comecei a parei, pá. As coisas muito louco isso. E a Mas gente faz sentido isso, que o universo te cobra, tá ligado? E a gente, de certa forma, é ensinado, né, a fazer isso, que é aquela história do jeitinho brasileiro, de ninguém vai perceber, de, tudo bem, se deu a mais, fica, né? A gente é, de uma certa forma, culturalmente, assim, e a gente foi ensinado a fazer isso. Quando a gente pensa na história do país, que pegou a terra dos indígenas, né? Uma coisa muito assim, tipo, eu vou me apropriar, eu vou me dar bem, Então, é muito cultural nosso, né? Eu também fazia isso, né? Então, na minha adolescência, eu tinha muito isso de falar, quando eu via, às vezes, tipo, quando eu ia pegar um lanche, aí essa pessoa colocava uma coisa a mais, eu falava assim, não vou falar nada não. E aí depois, eu nem tinha a consciência de que isso podia prejudicar a pessoa, ou que não, eu tô fazendo, eu tô pegando, eu não tô pagando, sabe? Ou troco a mais, que a pessoa me dava R$2, R$3, eu não pensava que depois podia ser do caixa. E quando eu tive essa consciência, né, depois que foi passando, você vai falando assim, mano, isso não tá certo, eu não vou prosperar, não vou para lugar nenhum. Então hoje eu tenho muito essa coisa dentro de mim que, eu posso não atingir milhões de seguidores, eu posso não ser o mais conhecido, não importa, eu tô fazendo o meu. Eu sei que eu tô fazendo o meu, eu sei que eu durmo com a minha cabeça tranquila, sabe? Quando a pessoa passa em consulta comigo. Eu sei que ela pode até não gostar, de repente, do que ela ouviu naquela hora, que ela pode falar, não concordo, ou, não era isso que eu queria ouvir, mas, assim, isso pra mim é muito, muito tranquilo, porque eu falo, não, eu sei que eu fiz o meu trabalho, eu sei que, de fato, se ela passar com alguém sério, a outra pessoa que lê as cartas ali mesmo pra ela, por exemplo, ou que for fazer um trabalho com radiestesia e tal, ela vai falar, não, eu falo a mesma coisa, sabe? Porque não é uma coisa que ela fala assim, não, ele inventou, sabe? E eu vejo muito isso, a pessoa chega em mim e ela fala, mas você tá falando diferente, eu fui em tal lugar e é tal outra coisa. Eu falo, então, não é. E aí, muitas vezes, a pessoa, quando volta comigo, ela fala assim, não, Diego, realmente, eu voltei porque o que você falou é a verdade, tipo, bateu mesmo, sabe? Você falou que tava ali mesmo. Você, sem ser grosseiro, estúpido, porque também tem muita gente assim, que fala, não, eu fui lá e a pessoa me escrachou, me esculachou, falou mal de mim, até me xingou. Falou, nossa, você foi lá pra pagar um serviço, pra sair bem, a pessoa te xingou. Ainda pagou ainda? Como assim, né? E as pessoas não têm esse tato, né? É muito interessante isso. Sim. E aí eu falo, não, eu sei que eu fiz minha parte, sabe? Se a pessoa não gostou, aconteceu alguma coisa, tá no direito dela, mas
eu fiz o certo ali, eu fiz o bem, fiz como manda o figurino, e eu durmo tranquilo e falo assim, não, tá tudo bem, sabe? E, Diego, como se prevenir, com essas pessoas que... Como é que a pessoa ela pode saber que a pessoa ela não tá ali na boa vontade, ela tá na maldade ali? Difícil, hein? Hoje em dia, eu acho que... Tem alguma uma coisa assim que você olha e fala assim, mano, não é isso aí, esse cara tá... Não, porque eu falo, porque eu conheço gente assim que você olha e você fala assim, caramba, que pessoa fenomenal, que cara... Aí você conhece um pouquinho a mais da pessoa, você fala, não é... Aquela imagem que eu tinha da pessoa foi tudo por terra abaixo. A minha esposa diz uma coisa que é verdade, ela fala assim, pra você conhecer o ídolo ali, você tem que conhecer ele fora ali dos bastidores. Não queira conhecer, porque depois que você conheceu, você vê que estraga, né? Sim. E é mais ou menos isso mesmo. É porque quando você vê a pessoa fora ali, daquele momento, que você vai saber, mas pensando numa consulta, né, coisa assim, você tem que acompanhar o trabalho dela, sabe? Não tem muito pra onde fugir. E porque não dá pra você falar assim, não, eu vou estudar sobre isso, né? Eu vou estudar tarô pra fazer uma consulta com a pessoa. Não dá. Mas é muito de... eu acho que a gente sabe, dentro da gente, a gente sabe. Ali, uma vozinha, intuição, ou qualquer coisa do tipo. Como que a pessoa é, né? Eu acho que se você vê que a pessoa tá te elogiando muito, tá falando muito, não, mas olha, tudo maravilhoso, caminhos todos abertos, você fala assim, ninguém é 100%, né? Florzinha assim. Ou aquela pessoa que, ao contrário, né? Não, sua vida tá terrível, você tem que fazer um trabalho. E ó, eu faço, viu? Eu faço porque aqui você já faz tal coisa comigo, você já sai daqui, tipo aquelas vendas casadas. Meu, foge disso. Né? Então, porque isso é muito comum, as pessoas falarem. A Não, pessoa pode falar. chegar lá e falar assim, você teve um grande amor da tua vida, né? Todo mundo já teve um grande amor da vida. Sabe, Olha, mas eu vejo uma pessoa no seu futuro, sabe? Assim, tem coisas assim que não dá, assim. às vezes a pessoa tá ali emocionalmente, né, abalada, Frágil, assim, ela acaba se entregando, né? Tem. Se abrindo, que nem diz meu pai, né? Se abrindo que nem a mala velha, né? Tem muito, assim. Eu atendi uma moça que ela era muito dependente emocionalmente do namorado, assim, muito, muito, muito. E ela, quando ela passava comigo, ela começou a passar comigo, ela já passava com uma outra cartomante, segundo ela falava que era cartomante, porque ela falava que ela tirava várias, não era só tarô, ela trabalhava com outras coisas. E aí, ela falava assim, eu gosto de ir nela porque... E era muito interessante, inclusive, a análise dela, porque ela falava, eu gosto de ir nela porque ela é baratinha e eu saio de lá feliz, porque ela fala o que eu gosto de ouvir. E aí eu falava pra ela, quando ela chegou a primeira vez pra mim, ela falou assim, eu tô vendo em você, mas eu vou numa outra moça que é assim, assim, assim. Ela falou assim, eu falei assim, então... Eu acho que você tá... Tudo errado. Se você já começou dizendo, né? Ela é baratinha e ela fala o que eu gosto de ouvir. Você fala, já tá errado, né? E aí, quando eu fui tirar as cartas pra ela e eu vi, eu falei assim, olha... Essa baratinha aí vai custar caro, hein? Emocionalmente as coisas não tão boas, não, né? E aí ela... mas por quê? Eu falei, olha, porque seu namorado, né... Tem umas posturas muito estranhas. Ele tinha mesmo. E ela queria saber da vida dela como um todo. Mas ele estava muito envolvido em todas as áreas da vida dela. Então, mesmo quando ela perguntava de outras coisas, saía ele. Eu falava assim, mas ele também cuida de tal parte da sua vida? Ele é. E ele tal coisa? Sim. E ele mexia com tudo, assim, tanto que ele roubou ela. Então, assim, deu um golpe nela, assim, astronômico, assim mesmo, assim, foi terrível pra ela. E aí, quando ela chegava pra mim, ela falou assim, mas Diego... Quando eu venho aqui, você só me fala desgraça. Eu falo assim, mas é o que eu tô vendo. Ué. E aí, quando chegou dele dar o golpe e tudo, que ela ficou super chateada, e aí ela me procurou, ela veio, foi muito interessante que ela veio e falou assim, me diz o que as cartas têm pra dizer. Eu falei assim, você foi na outra moça? Ela falou, por isso que eu tô vindo aqui. Porque você acredita que eu fui lá e ela falou, o casamento de vocês é próspero? Ele me roubou! Eu falei, a vida dele tá próspera, a sua não. Então tem muitas essas coisas, assim, a pessoa muitas vezes vai, né, eu quero ouvir, né, e ela tá frágil emocionalmente mesmo, e aí ela cai nisso. Então é muito tomar cuidado, e eu acho que tem algumas perguntas, assim, acho que chave, assim, que você pode fazer, assim, que de repente, infelizmente, isso é ruim pra mim, pra minha profissão, mas você tem que testar, né, algumas coisas. Não do tipo, eu tenho marido ou não? Eu tenho carro ou não? Não, isso não. Mas se você falar assim, bom, que nem no momento, eu sei que minha vida, ela tá difícil, né? Eu sei que eu tô com problemas na minha vida. Eu vou perguntar pra ela,
dá um panorama geral, por exemplo, como que tá a minha vida? Se ela olhar e falar, nossa, sua vida é farta, você fala assim, isso aí tem alguma coisa esquisita. Né? E aí, dali, você vai pra sua sequência de perguntas, ou não, você fala assim, tá bom, obrigado. Agora, se a pessoa, de repente, olhar e falar assim, olha, eu tô vendo que tá com realmente alguns problemas, problema nessa área, né? Então, por exemplo, quando eu tiro ali, as cartas já vão dizer, você tá com problema nisso, ou nisso, ou naquilo. Então, quando a pessoa, por exemplo, vem fazer uma mesa radiônica, como não é o objetivo ser um oráculo, a pessoa não faz pergunta, mas ela vai fazer o tratamento. E é muito interessante que quando eu faço ali, eu falo para ela, olha, eu tô vendo uma conexão, por exemplo, mas que não é uma coisa que eu tô vendo, né? O pêndulo aponta. E aí, determinadas coisas, se ele vai apontando para muitos gráficos, para muitas situações, porque eu trabalho com isso, eu já tenho um feeling mesmo, eu já tenho uma noção, falar, acho que é essa área aqui que tá pegando. E aí, normalmente, eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, o resultado da sua mesa foi esse. Né? Então, o que que eu entendo? Eu entendo que tá pegando mais aqui uma questão, por exemplo, emocional, ou, uma questão financeira. Faz sentido? E aí, na primeira sessão, a pessoa já fala, não faz muito sentido, porque acabei, por exemplo, de sair do emprego. Então, realmente, a questão financeira tá me pegando. Falar, então vamos fazer um tratamento e vamos focar a intenção, a energia para isso melhorar, para abrir esses caminhos. A pessoa fala, então tá bom. Né? E aí a gente vai por essa linha. Mas imagina, aí eu olho, tô fazendo mesa e falo, nossa, tô vendo que tá tudo ótimo. E a pessoa fala, nossa, mas eu tô doente, eu tô com problema, eu tô com tal coisa. Eu falo assim, não, essa pessoa aí já não volto mais. Né? Porque... Sim. E também tem aquela coisa assim, né, o Diego, tipo, da pessoa, dela querer fazer querer ficar dependente de você. Já tem cliente assim que fica dependente de você, que não consegue fazer nada na vida, que... eu vou no banheiro, eu preciso ligar pro Diego, se eu posso nesse aqui ou naquele ali, eu vou no restaurante, já tive. preciso falar com o Diego se eu posso nesse... Sim. Já tive. Porque eu perguntei isso porque você tinha dito, né, pô, você tem que ter uma parcela na espiritualidade e uma outra na realidade ali, né? Sim, Senão você não pode ficar muito dependente da realidade e não muito dependente da espiritualidade, né? Sim, é importante. Tem esse tipo de cliente? Hoje é mais raro acontecer comigo, mas eu acho que, inclusive, porque tem ali, né? Eu tenho um assistente ali que vai intermediando esse contato ali, né? Tirando no Instagram, que é direto comigo, mas vai marcar uma consulta, vai marcar alguma coisa, ela tá ali justamente para isso, para fazer o atendimento. Então a pessoa fala, não dá direto, né? E determinadas coisas, quando a pessoa de repente pergunta do Instagram, aí eu sou obrigado a cortar. Porque eu tinha muito cliente assim, né? Eu tinha cliente que me escrevia ou me ligava às 3 da manhã. Porque, Diego, eu tive um sonho com tal coisa, o que que é? Eu falava assim, mas eu nem interpreto sonhos. Né? Ou a pessoa tinha um problema, por exemplo, no relacionamento dela, brigou com o marido, e aí ela ligava, ou ela me escrevia e falava assim, briguei com meu marido, eu tomo banho do que agora? Eu falava, é que não é assim, né? Não é assim que funciona. E a pessoa fica dependente mesmo. Então, inclusive, o meu papel justamente é esse. Eu deixar a pessoa muito com o poder pessoal dela. Eu sempre falo isso para a pessoa que vem. Eu falo assim, eu não estou aqui, xamanicamente falando, inclusive a gente fala muito disso, do poder pessoal, assim, eu não estou aqui para pegar o seu poder pessoal. Ao contrário, eu estou para te empoderar. Então, a minha intenção é que você saia e que você nem volte. Sabe, que você fala assim, não, eu fiquei tão bem que, cara, eu não preciso ir lá de novo. Sabe, claro, vai ter momentos altos e baixos, e aí eu vou lá nos momentos que eu tiver ruim, mas não para ficar dependente, né? Na terapia xamânica é assim. A pessoa vai lá, ela começa a ficar bem, eu falo, quando você estiver bem, você consegue ir, né, se virar, eu quero que você fale, estou bem sozinha. A intenção não é que ela fique passando comigo a vida inteira. Fala assim, não, eu tenho que ficar aqui, dependente dele, porque sem o Diego eu não resolvo minha vida. Não é, né? Inclusive cliente minha de tarô, que de repente gosta muito, quando vem, elas já sabem, ela gosta muito, fala assim, nossa, a primeira vez que eu passei Diego, nossa, eu adorei, gostei muito, posso voltar mês que vem? Eu falo, poder você pode, e pra mim seria ótimo financeiramente, mas você precisa? E aí é muito interessante, porque quando eu faço essa pergunta pra ela, eu falo, você precisa? Na hora ela faz assim, falo, porque você já não teve uma ideia de como vai ser esse mês, o próximo? Não é? Então assim, faz sua lição de casa, faz as coisas que tem pra fazer, que é muita coisa, né? Tem que mudar a postura, tem que fazer tal curso, tem que fazer não sei o quê. E aí, quando você tiver, e aí se você tiver dúvida de novo, aí você volta. E aí,
é muito interessante, né? Porque eu jogo muito com a verdade. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, caramba, faz sentido, é verdade. Porque pra mim seria muito mais fácil falar, não, mês que vem você volta. Preciso de você aqui de novo. E aí gera essa dependência, gera uma questão financeira, tudo. E não é o que eu quero. Então, assim, eu quero que a pessoa saia bem, de fato, de verdade. E aí quando ela sai, e é isso, eu acho que quando você dá liberdade pra pessoa ir, ela volta. Né? Porque não tem nada prendendo ela. Porque ela tem que ter a autonomia dela, de viver, de fazer as coisas dela. E beleza, ela pegou a informação mais ou menos do que pode acontecer, do que tá pra acontecer na vida dela. E ela pega aquilo ali e ela vai embora, vai viver na vida dela e vai as coisas acontecendo, né? Não ficar aquela coisa, né? Tipo, ô Diego, meu Deus, o cara pediu pra ficar comigo, será que eu devo ficar ou não? Ô Diego, qual restaurante que eu vou? Ah, Diego, qual roupa que eu vou comprar, Diego? Me ajuda. Não, isso acontecia mais que uns 4 anos atrás, assim, mais ou menos 5 anos atrás, acontecia muito. Eu creio que no começo ali você não conseguia cortar, né? Não, no meu começo era muito complicado. Meu começo foi bem difícil, assim, as minhas primeiras sessões de tarô, assim, teve uma sessão que eu fiquei 4 horas e meia com a pessoa, assim. Eu não aguentava, sabe quando você fala, eu não aguentava mais falar? Eu não aguentava mais não aguentava mais falar. E a pessoa falava, e ela falava da vida dela, e ela pedia conselho, e aí eu não conseguia cortar. E aí ela falava, e eu falava assim, ai meu Deus, coitada dessa pessoa, eu não consigo dizer, tipo, tchau, já deu. E ela falando, e assim, eu exausto. Aí chegou um momento que eu tava assim, já na cadeira, ela percebe que eu não consegui manter a postura assim, né? E aí ela falou assim, nossa, você tá cansado, né? Aí eu falei, tô. Não, pode continuar. Acho que tem que terminar a consulta. Aí eu olhei e falei assim, é que a sua consulta era de 1 hora e meia, nós já estamos há 4 horas e meia. Nossa. Aí ela, acho que eu passei um pouco. Só Um pouco, senhora? Ah, imagina, pô. Ela Que falou, isso? ai, não, mas tá bom. Acho que agora eu tirei todas as minhas dúvidas. Pô, depois de 4 horas também, né? Né? Mas aí você aprende, né? Hoje não. Hoje até quando dá no relógio, falou, estamos indo para o final. Falou, já estamos a 50 minutos. Quando é uma consulta de 2 horas, que eu tenho consulta de 2 horas, falou assim, olha, já estamos aqui a 1 hora e 40, né? Então vamos para as últimas perguntas, porque senão a pessoa fica, né? Porque... E eu acho que tem a ver muito com isso, da pessoa se sentir carente mesmo de afeto, de ouvir, né? Porque hoje em dia as pessoas não ouvem mais, né? É celular e é mensagem. Eu tenho ele começou como cliente ali, hoje a gente fala pra ele que a gente rompeu ali a barreira já, que ele é mais amigo, mas ele fala, eu não gosto de mensagem de áudio. Eu falo, eu sou desses que manda áudio simples pra eu ouvir minha voz. Aí ele, me manda escrito, eu sei ler. Eu falei, você também sabe ouvir, você tem ouvido pra escutar. Ouve meus Ele vai ver, ele vai falar assim, nossa, você falou mesmo isso pra mim. Eu falei pra ele essa semana, eu falei, vai me ouvir sim. Porque a gente tá habituado, né? Hoje em dia é muito assim, aí eu escrevo e tal coisa, e tchau. Então acho que as pessoas estão carentes disso, de falar assim, eu preciso ser ouvida, eu quero ser ouvida. Muitas vezes a gente não consegue ser ouvido por alguém da família. Então, quando ela encontra alguém, por exemplo, um tarólogo, que ela já tá ali expondo os problemas dela, ela fala assim, agora. E aí ela fala mesmo, né? Então a gente tem que muitas vezes cortar assim, né? Eu tenho, por exemplo, uma seguidora, ela é minha cliente, ela não é uma cliente tão assídua assim, de todo mês. Ela passa comigo com frequência, mas ela me escreve pra perguntar, assim, semanalmente. Está em tal lua, que banho que eu tomo? Então, assim, criou uma certa dependência. Então, tanto que de uns bons tempos pra cá, eu falo pra ela, não é assim que funciona. Eu sei que ela não gosta muito, né? E ela vai ver, ela vai falar assim, essa sou eu. Ele falou de mim. Essa sou eu. Mas porque não é assim que funciona, né? Então, tem que criar essa independência, né? E não funciona assim mesmo. Né? Como é que eu vou simplesmente, tal, Diego, eu tomo banho de quê? Do que nós estamos falando? É muito, peraí. Não é igual você vai lá e fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu compro dipirona, pronto, tomo. Não é assim. Então, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Então, gerar dependência, que também normalmente é o que as pessoas fazem, é muito ruim, né? Isso a gente vê em muitos lugares, assim, né? Em casas, em centros religiosos, a pessoa fala, não, então você tem que vir, você tem que fazer o tratamento completo, fazer não sei quantas sessões. Você fala, tá, mas aí a pessoa também fica presa ali. E se ela não puder vir, se ela não quiser vir, tem muitas coisas, né? Então, eu falo, não, Por que será? É Seja falta de livre. autoconfiança? O mundo muito rápido, tudo acontecendo muito tempo tempo, aí ela meio que tem que se apegar a alguma coisa aqui na cabeça ali dela é o certo, né? O que vai me dar a pílula mágica. Muitas vezes sim, né? Hoje em dia a gente quer solucionar os problemas muito rápido, né? Cada vez mais, né?
a gente é cobrado, né? Socialmente falando, a gente tá sendo muito cobrado, né? Pra produzir tudo, produzir mais e dormir mais tarde, não dormir, comer rápido, né? É cada vez mais. E não é suficiente, né? E a gente não é suficiente pra gente pagar nossas contas mais, né? Você fala assim, nossa, eu tenho que fazer 2 turnos. Não é mais suficiente também fazer 2 turnos. Eles falam assim, tá, e daqui a pouco o quê? Eu vou estar 24 horas no ar. E aí toma remédio. E aí vira um ciclo, né? E hoje em dia a gente vê que, inclusive, indústria farmacêutica e tal, aí já tem, então você toma remédio pra dormir. É porque você não tá dormindo, mas a pessoa, na verdade, não pensa que, não, peraí. Não é que eu tenho que tomar remédio pra dormir. O caminho não é esse. Né? As indústrias farmacêuticas agora me acabando comigo. Mas assim, é verdade. Porque o caminho não é esse. Eu dar remédio pra eu dormir. Eu tenho que descobrir o que tá afetando o meu sono, o que tá ficando irregular na minha vida. Eu falo, não, peraí, eu preciso tomar remédio. Se eu tenho que tomar remédio pra dormir é que alguma coisa não tá boa. Então eu tenho que mudar meu hábito. Mas a gente não faz isso, né? E a gente tá vivendo num fluxo cada vez pior. E aí gera... É mais fácil você tomar um remédio pra dormir do que você tentar descobrir o que tá fazendo você É dormir. lógico, é lógico. Qual que é o problema que tá dando em você pra você não conseguir tá tirando aquela noite de sono, né? Mas aí vai gerar todas essas carências, né? Nossas, afetivas, energéticas que sejam, espirituais, emocionais, né? Físicas mesmo, né? Físicas, porque muitas vezes é o físico mesmo, que você fala, meu, o físico não tá dando mais conta. E aí quando você vai ver, é porque eu não tô dormindo direito, é porque na verdade eu não tô comendo direito, eu tive 15 minutos pra comer, e aí eu não comi, né? Eu não mastiguei a comida, eu não percebi os alimentos, eu engoli, né? A gente fala isso muito, eu falo isso muito em casa, assim, pra minha filha, né? Eu e minha esposa, a gente fala muito isso. Às vezes minha filha tá acelerada, né? Porque é criança, pequena, então ela tá... Eu falo, fala devagar, depois que você comer, eu falei, mastiga a comida. Aí ela, não, mastiga direito, sente o sabor, o que você tá comendo? Aí ela fica assim, eu falo assim, percebe a textura da comida. Aí ela dá uns... Mas aí quando ela fala assim, nossa, é mesmo, né? E aí às vezes a gente faz exercícios com ela, inclusive ela fala assim, me fala que tempero tem aí. E aí ela fica meio assim, e aí eu falo assim, o que você acha que tem? E aí ela fala, né? Ela fala assim, tem açafrão? Eu falo assim, tem. Aí ela, tem limão pepper? Não. Aí ela, tem tal coisa? Tem. Mas aí é um exercício que ela vai perceber, ela vai comendo mais devagar. Pra ela sair disso, né? Que a gente não faz. Né? Você não percebe muitas vezes o que você tá comendo. Você muitas vezes passa no fast food, compra, engole dentro do carro e... Então, isso tudo vai gerando coisas, né? Mais pra frente. É o que a gente não pensa. Mas uma hora a vida vai cobrar. Né? Vai cobrar, não tem como. É que às vezes parece que a gente tá naquele filme do Adam Sandler, aquele clique lá, né, tio? Que ele Muito passa bom pra esse frente filme. e vai passando, e quando você vai ver, caramba, já aconteceu isso e eu nem me liguei, tá acontecendo e... né? E até com a Dani que veio aqui, né, querido? Eu até comentei com ela, que falei, bom, mas a juventude de hoje, ela tá... Acho que não só a juventude, mas o tudo ao todo, né? Vamos fazer acontecer e vai, faz, e vamos lá e não sei o que acontece, aí não aconteceu, aí tem que resolver, vamos resolver, como faz pra resolver? Vamos na modo mais fácil. E vai e vira uma bagunça e aquela coisa, e as pessoas acabam se tornando superficiais uma pra outra e, sabe? É muito imediatismo, né? Quer tudo demais. pra agora, assim. Vamos fazer agora, aí vamos sair. Falei, peraí, vamos conhecer primeiro, né? Vamos, né? Nem pagou o jantar e Pagou já... no jantar, já quer, E é interessante, né? Porque a gente tá num mundo muito imediato, né? Que é o imediatismo que ele falou, e muito midiático, né? Que são muitas mídias, né? Ao mesmo tempo. Então você tem que estar em todas as mídias, né? Ao mesmo tempo. Então eu tenho que estar no YouTube, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar não sei onde, né? Então eu tenho que estar nesses lugares. Eu tenho que estar, né? Você gera uma cobrança de eu preciso estar nesses lugares. Eu preciso produzir conteúdo. Eu preciso assistir tal coisa. E se você não assiste, a pessoa fala, você tá por fora da trend, você tá por fora de... Você não viu o vídeo de tal coisa? E aí você se cobra de estar. Você fala, nossa... E é muito interessante isso, porque no final do ano, quando a gente teve a última cerimônia, lá, o último trabalho em dezembro, foi uma coisa que a espiritualidade falou pra mim. Ela falou assim, olha, eu quero que você faça um detox. E aí pra mim, como eu vou fazer um detox? Eu vivo do digital ali, eu tenho que postar. Não, você vai aproveitar o recesso do final do ano mesmo, a galera desacelera, e eu quero que você fique off. E aí eu simplesmente sumi do Instagram. Eu avisei a audiência ali, falei assim, olha... Por motivos espirituais, eu estarei fora. Aí a pessoa, como assim, Diego? E aí é muito bonitinho. Meus seguidores falam, são meus melhores seguidores do mundo. Vamos sentir sua falta, mas respeitaremos o seu momento sabático. Eu falei, mas tipo uns 15, 20 dias só. E aí eu falei, não posso mesmo. E aí eu me regrei, mas pra mim era muito difícil. Eu percebi como eu tava viciado mesmo, sabe? Eu olhava assim, eu falava assim, eu coisava no Instagram, eu falei, não,
não posso olhar. Aí eu tirava, falei, não, vou ter que Na desinstalar. hora que você apertar o dedinho, você... Era automático, sabe? E como eu tenho isso, né, de postar um pouco da rotina, fazer tal coisa, e aí eu me peguei, eu falava isso pra minha esposa, eu falei, é muito estranho, porque assim, eu não preciso postar meu almoço. Eu não preciso. Pra que eu vou tirar foto do meu almoço? Porque não tem ninguém pra ver, então eu não preciso. Eu falei, nossa, eu não preciso postar eu na academia, porque eu não preciso motivar ninguém. Então, por um lado, foi muito libertador, né? Que eu falei assim, nossa. Por outro lado, era uma neurose. Eu ficava assim, meu Deus, não preciso. Aí eu falava assim, tenho que fazer. Não vou fazer post hoje, porque eu tô detox. Nossa. Então, era muito estranho. E aí eu fui percebendo isso, né? Tanto que agora o trabalho vai voltar agora. Vou ver o que vão me falar agora. Que vai voltar agora em fevereiro. Eu não sei ainda se eu fiz certo. Mas é interessante que você fala assim, nossa, o quanto a gente tá acostumado com essa coisa do fluxo e de ter que postar e de ter que fazer, e a gente não percebe. E é todo mundo toca uma música, todo mundo dança e todo mundo faz tal coisa, e aí todo mundo tem que saber, e aí quem não sabe fala assim, nossa, mas você não sabe, mas esse vídeo viralizou. Aí você fala assim, tipo, eu não vi. E aí parece que você tá fora, tipo, do mundo, assim. Você fala, como assim? Daquela impressão que você vai ser esquecido, né? As pessoas vão esquecer. Uma vez eu tava, acho que com o Paulão, assim. Aí eu tava resgatando uma música que era muito legal e tal, a gente começou a ouvir. Aí, tipo, uma menina assim, novinha, falou assim: nossa, mas essa música é velha, já passou, né? Eu falei assim, como assim já passou? Música. Eu escuto música tanto de agora quanto dos anos 70, dos anos 60. Música pra mim, assim, se eu gosto, ela é eterna, sabe? E tem essa coisa do time. Não, agora o que tá rolando é isso. E é engraçado como tudo é muito volúvel, muito rápido. Tipo, essa semana é isso que tá pegando. Semana que vem, já ninguém mais lembra disso. É muito interessante isso, né? Ô, Diego, você comentou uma coisa no início do papo aqui, e eu fiquei com isso um pouco na cabeça. Você falou que você tem um apoio de uma terapeuta, né? Que ela tem uma especialidade de... Fenomenologia. Isso. O que eu queria saber? Você acha que na terapia tradicional existe uma certa resistência? Não sei se você já teve uma outra terapeuta que, de repente, falou assim, não, mas espera aí, isso que você está me trazendo é uma outra coisa. Porque eu fico pensando, deve ter uma resistência da terapia tradicional. Não sei se você pode, de repente, falar um pouco disso. Isso é muito delicado, né, quando a gente pensa nisso. Porque se eu for pensar no conselho de psicologia, né, eles têm regras ali, coisas muito certinhas ali que eles não podem infringir, né, e ética e tudo isso. Então é muito delicado. Então eu até entendo. Mas sim, já tive terapeuta que não passou da primeira sessão comigo, porque não ia mesmo, sabe? A pessoa já me olhou estranho, assim, né? Porque aquela coisa assim, que tem, né? O meme de internet do tipo, você ouve vozes? Aí você vai assim, no meu caso, fala, o tempo todo. Assim, se eu sou louco aí, né? Então, né? Se eu sou esquizofrênico, eu não sei, ainda me diagnosticaram. E aí é meio isso, assim, sabe? Então tem essa resistência, né? Dependendo da linha que a pessoa segue, e não só da linha. Eu acho que tem a ver, inclusive, com as crenças pessoais, né? Porque eu acho que tem muito isso, assim. Eu não acredito, assim, sabe? Que vai ter um terapeuta que ele vai ser isento, totalmente isento, sabe? Ele vai trazer as cargas dele, emocionais, espirituais, as crenças dele, a bagagem. Né? Independente dele falar, mas eu não acredito nisso aí. Mas ele vai trazer a crença dele, né? Ele tem um filtro dele. Então, por mais que ele tenha que ser ético e tudo bem, então se a pessoa, por exemplo, ela desacredita totalmente do que eu faço, não vai ter como fazer terapia com ela, sabe? Então, eu já tive terapeutas, por exemplo, que foi interessante, porque eu tive uma terapeuta que a primeira vez, logo no começo, assim, a gente fez algumas sessões e aí depois eu falei assim, nossa, não tá dando, porque eu cheguei pra ela e falei que meus pais tinham se separado e tal, ela cristalizou aquilo de um jeito que pra ela tudo, qualquer coisa que eu falava, pra ela tinha a ver com o meu pai. Pra ela, era meu pai, sabe? Então, qualquer coisa que eu falava. Então, eu falava assim, sei lá, hoje eu tive um dia no trabalho e tal. Ela falava, mas qual é o problema com o seu chefe? Eu falava assim, então, seu chefe é homem. Sabe por quê? Porque você tem problema com seu pai. Hã? Sabe? E falou assim, cara, tipo, mas como assim? Sabe? E ela cristalizou naquilo. E ela achava que eu tinha que ir fazer resgate, e fazer constelação, e fazer não sei o quê. E aí ela foi pra uma outra linha. Eu falei assim, não, não tá dando certo isso aqui não, sabe? Isso é outra coisa. E aí depois eu tive uma outra terapeuta que também não durou, que foi super
complexo, assim. Comecei a falar com ela, essa não passou da primeira sessão. Porque eu falava pra ela, assim, e eu sou uma pessoa que, né, eu tenho consciência, eu não quero que ela me fale o que eu devo fazer, mas às vezes eu falava pra ela assim, mas então, faz sentido pra você o que eu tô falando? Assim, porque eu, tipo, falava assim, será que é uma viagem minha? Eu quero saber, tipo, se faz algum sentido. Sim. E ela, super séria, assim, ela falava assim, eu não estou aqui para falar se faz sentido, me fale o que você acha. Eu falava, então, mas assim, é que eu só, tipo, eu entendo, mas assim, muitas vezes eu não sei se isso é uma viagem ou se é uma loucura minha, sabe? Ela, você acha que é uma loucura sua? Eu falava assim, então, eu queria que você me dissesse. Ela, você acha que é uma viagem? Então, eu não sei. Eu falei, isso faz sentido? É possível? Ela, você acha que é possível? Eu que quero saber. Eu tô te fazendo a pergunta, sabe? No final, acho que é bom, porque daí você paga pra você a terapia, né? E aí eu não conseguia, sabe? Eu falei assim, mas eu não conseguia avançar, sabe? E aí, qualquer coisa que eu perguntava pra ela, assim, e eu falava assim, né? E aí ela falou assim, você quer falar sobre o que mais, assim? Tipo, tudo na primeira sessão, assim. Eu falei assim, porque eu vi que, tipo, não tava vindo, eu falei assim, a gente de repente pode falar sobre a ayahuasca. Você consagra a medicina? Eu falei, sim, você conhece? Você acha que eu conheço? Eu falei, eu não sei, eu quero saber se você conhece, porque, né, tipo, como é que... Eu preciso saber se você conhece pra saber o que eu falo sobre isso. Eu falei, então, mas você conhece? Se você acha que eu conheço, é porque tá dentro de você achar que eu conheço. Fala, tá, mas eu falo o que é a medicina ou eu já falo sobre uma visão que eu tive? Você fala sobre o que você quiser, o que você quer falar. Eu falo, tá bom, obrigado, tchau. Tipo, eu não consegui, sabe? E aí essa terapeuta que foi uma indicação, já tinham me falado, falou assim, ela é já da área de fenomenologia, acho que ela vai te entender bem. E aí a primeira vez que eu passei com ela, e aí ela falou assim, eu trabalho com fenomenologia, né, tenho uma especialização de fenomenologia, mas eu trabalho muito com o sentir, com o ser, que é a logoterapia, e é uma linha assim, então se pra você faz sentido, a gente vai trabalhar com isso, tal. Eu falei, tá bom, vamos ver. E aí eu passei com ela, assim, eu falei, interessante. Eu falei, era isso, sabe? Aí bateu o santo. E aí eu falei assim, olha, faz sentido pra mim, né? Continuar ali, e ela me ajudou muito, inclusive, assim, nessas questões ali, porque muitas vezes é isso, né? A espiritualidade traz alguma coisa e aí, às vezes você gera um conflito, assim, né? Dá um bug no sistema, você fala assim, pã, dá uma tela azul. Você fala assim, o que eu faço com isso agora? E como que eu faço isso agora? Como que eu resolvo isso aqui? Então, tinha coisas, às vezes, que ela me mostrava, né? Que, por exemplo, no começo, que ela me mostrou o conflito com meu pai, você vai resolver. Eu falei, tá bom, mas e aí? E por mais que tenha coisas que ela tenha me mostrado, até palavras de como eu tinha que falar com meu pai, tá bom, você sabe disso, mas e aí? Como é que emocionalmente, psicologicamente eu me preparo pra isso? E aí a terapia é importante por causa disso. Eu falo, eu vi isso aqui na ayahuasca, ela me falou isso. E agora? Como que eu faço? Ela, Diego, então, vamos te preparar emocionalmente pra você fazer. Você quer fazer isso? Eu falei, eu quero. Se a medicina me mostrou, né, os espíritos falaram, eu vou fazer isso aqui, mas eu não sei muito bem como fazer. Eu aconselho você ir por aqui, pelo que eu te conheço, pelo que eu te trato, tenta essa abordagem aqui, vai. Né? Então, e aí quando eu fui, falei, funciona, sabe? Que bom. Então, mas tem que ser alguém mais compatível, né? Se não, dá ruim. E tem muita gente que é resistente, sim, tem. Você pergunta, pode perguntar. Eu vou mudar de assunto. Mude! Eu não tô aguentando mais esse papo. Eu quero saber disso aqui, ó. Tô olhando, tem uns animais, tem uns... quero falar disso. Só te fazer só uma pergunta referente a isso. Isso, Zé. Até ele virou os olhos. Ai, meu Deus, de novo. Eu vou no banheiro, então. Você dá curso, né? E, qual que é os principais tópicos que você aborda nesse curso e quem que pode fazer esse curso? Vamos lá. Tipo assim, aquele Momento, jabá. Eu percebi, olha, vou fazer até um jabá agora. aquele que você falou, a gente tava falando, né, de passar uma notícia muito negativa pra pessoa, assim. Quais os tópicos importantes que você tem que passar pras pessoas que estão fazendo o curso com você? Então, E fala mais do seu curso também. Hoje, eu tenho 3 cursos. Que é o Depote. O Depote é o Despertando para o Tarô. Que a pessoa não conhece nada, né? Ou que de repente já começou ali, viu alguma coisa, mas que quer
como o próprio nome fala, despertar ali pro tarô, ver se é pra ela. Então, é um curso. Pra você conseguir filtrar as pessoas que realmente querem fazer um curso, né? Ou não... Porque às vezes caem umas pessoas de chupetão lá de falar assim, olhei lá, eu quero fazer também. E às vezes não tem nem... Quer fazer porque achou legal ali na hora E muitas vezes não é pra ela, né? E aí então. ela se decepciona, mas porque não é pra ela. Porque ela não quer fazer aquilo. Sim. Então, hoje... Antes eu tinha um curso só mesmo. Eu ensinava e pronto. E aí hoje não, eu entendi isso, que era mais inteligente até para as pessoas, né? Para mim e para as pessoas desmembrar. Então, o Despertando pro Tarô é um curso bem básico, que ele começa do zero, e o tarô, ele é dividido, né, em arcanos maiores e arcanos menores. Então, no Despertando pro Tarô, a pessoa aprende os 22 arcanos maiores, que é o básico para você conseguir jogar tarô. Então eu ensino as cartas ali, explico o fundamento de cada carta, ensino já ela a fazer as primeiras tiragens dela, ensino ela sobre ética num primeiro atendimento. Tem uma aula lá que eu falo, ó, seu primeiro atendimento, o cliente chegou, e agora? Porque muitas vezes é isso, a pessoa fala assim, eu ensino tarô, que é o que eu disse, ensina no livro, mas ela não aprende qual é a primeira postura dela, o que ela tem que fazer. Tem gente que fala assim, eu tenho que consagrar um tarô, eu tenho que benzer o tarô, eu não preciso benzer o tarô, eu tenho que ser de uma religião. Acender a vela? Então, eu já falo sobre tudo isso, né? Eu falo, não, ó, é assim que funciona, o que você pode, o que você não pode fazer, né? Explico, tem aula lá sobre a diferença entre mediunidade, entre dom, entre habilidade e jogar tarô, porque as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Então, Diego, eu sou evangélica, eu posso jogar tarô? Mas o que isso tem a ver? Né? E a pessoa acredita que é isso. Né? E não tem nada a ver. O tarô, ele tá livre de qualquer religião. E eu falo sobre isso dentro do curso, justamente, para a pessoa entender que independe o que ela quer fazer. Né? Eu quero usar Diego só para mim. Tá bom. Eu preciso ganhar dinheiro com o tarô? Quem falou que precisa? Sabe? Então tem muitas coisas ali, mitos e verdades, que eu vou desmistificando. E aí... Ou a pessoa achar que é pra tirar uma renda extra. Sim. Então, fala, você quer ganhar renda extra com o tarô? É possível? Vamos para uma linha, então, mais de negócios. É possível, né? Eu tenho alunas que saíram dali e hoje tem página do Instagram. Eu falo, tipo, Diego, eu sou sua concorrente. Eu falo, você não é minha concorrente, porque você tem seu jeito de tirar. Sim. E você faz sua tiragem. Muitas vezes, quando eu não posso atender por algum problema, ou seja, de agenda, ou porque eu não tô bem, eu falo, tem essa minha aluna aqui que eu sei que ela é muito boa, pode passar com ela, que ela é boa mesmo. E a pessoa fala, sério? Meu, vai lá, passa com ela, porque, tipo, que é isso, né? Ela virou uma filha ali, uma sobrinha, né? Porque as meninas me chamam de tio Di, então é uma sobrinha, então vai. Né? Então tem o depote, aí depois tem... E aí dentro do depote ela pode fazer um outro curso que é o Equilibrando Chakras com Cristais. E aí ela aprende o básico ali, um fundamento de como alinhar os chakras dela com os cristais e aprende um pouco ali dos cristais que a gente pode usar. Um cristal de proteção, que é importante a gente ter, por exemplo, inclusive numa mesa de trabalho. Um cristal, de repente, que eu não tô legal, tô com uma dor de cabeça, assim. É por esse motivo, né? Porque tem motivos que a gente tem que entender, não é só, que cristal que é bom pra dor de cabeça? Depende. É uma dor de cabeça por qual motivo? Né? Você tá muito preocupado, você tá com o pensamento acelerado, ou é porque você tá carregado energeticamente? Então, assim, não é, é tal coisa, né? E aí, tem lá dentro, ela pode fazer esse curso, é um curso que o Despertando pro Tarô qualquer um pode fazer. Se você entrar lá agora, você consegue despertar para o tarô com o Diego Oliveira. Mas ela pode comprar o Equilibrando Chakras, não. É só para quem já é aluno, porque ele entrou como se fosse um bônus, então ele é por um preço bem acessível ali para falar assim, putz, eu já tenho tarô, mas eu queria aprender a equilibrar meus chakras depois que eu faço uma consulta, por exemplo. Ou para eu dar uma dica para um cliente, porque muitas vezes é isso. O cliente sai ali e fala assim, eu não tô legal. E aí ela faz esse curso e ela fala assim, usa tal cristal. Né? Ela tem direito ali a fazer, tem um complemento de ervas, então para ela dar umas dicas ali, para ela começar mesmo a atender. E aí o outro que tem, que é o mais completão, que é o robusto, é o VCT, que é o Vivendo com o Tarô. E aí o Vivendo com o Tarô já é um curso de formação mesmo, que eu chamo ele de formação. Já é um curso maior, e aí eu falo sobre os arcanos maiores e menores. Então eu falo, não só, eu retomo o básico, para que de repente quem fez e quiser fazer o outro, então eu retomo o básico, com a diferença de que no básico eu falo só sobre as cartas, hoje eu não trouxe tarô, mas com as cartas em pé, né? Que as cartas como você vê a imagem ali em pezinha do jeito que ela é. No Vivendo com o Tarô, eu ensino as cartas em pé e ensino as cartas invertidas, que são elas de cabeça para baixo também.
Então, ela vai ter um outro olhar sobre as cartas, né? Mais profundo. Aí eu ensino ela a calcular o arcano dela. Então, ela vai ter uma amplitude maior para fazer um atendimento. Aí ela vai saber os arcanos menores. Eu ensino mais tiragens. Então, ela vê lá as tiragens básicas que tem, que é a tiragem com uma carta, com 2, com 3 cartas. Mas aí ela aprende outras tiragens inclusive que eu desenvolvi, que eu olhei e falei assim, nossa, essa carta aqui, acho que dá para fazer uma tiragem. Eu fiz. Então, eu falo, ó, vou ensinar a tiragem que eu fiz. Ela aprende a fazer magia com as cartas, que também dá, que é uma forma da gente fazer uma mentalização, desenvolver uma egrégora com a carta do tarô e falar, não, é como se fosse o que os católicos diriam, tipo uma novena, de eu ficar rezando ali para fazer tal coisa. A gente mentaliza na carta ali para atingir o nosso objetivo. A gente consegue fazer isso com as cartas. E aí é um curso mais de formação. E nesse, que é completão, ela tem aulas ao vivo comigo. Que é tipo uma mentoria mesmo. Pra eu pegar na mão, né? Falar assim, não, agora é sério, né? Então, vai lá, tira pra mim. E aí a pessoa vai falar assim, não, preciso fazer a prática mesmo, ela tem que estudar. E aí ela tira, aí tem o grupo, daí um tira pro outro, fala, ó, agora a gente vai fazer tal coisa. Daí de um tira pro outro, então é um curso mais completão. Então se ela fez o básico, falou, não, eu quero me profissionalizar, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ser taróloga mesmo, aí ela faz o outro. Se ela fala assim, ah, não, eu só queria o básico, só queria saber o que é. Ou era um pontapé inicial para de repente eu começar a estudar, porque agora eu já entendi como estuda, né? E agora eu vou fazer. Eu tenho um aluno que faz isso. Comprou só o básico e falou assim, Di, agora que eu já entendi como que eu faço para estudar, já consegui criar uma rotina, eu ensino ela a criar um diário, tudo para ela fazer mesmo. Agora que eu já consegui pegar o jeito, eu vou estudar o resto sozinha, tá bom? Tá bom, tá tudo certo. Eu não falo assim, não, você tem que fazer o completo. Não, tá tudo certo. Serviu pra você, agora você consegue, caminha sozinha? Eu consigo. Então tá bom. E aí ela faz o outro. E você tá falando referente do curso, como é que você dá aula? Você dá aula via Skype? Ou você manda o curso pras pessoas e vai acompanhando aos poucos? Você fecha tipo uma turma? Como é que funciona? O Despertando pro Tarô, tanto o Despertando pro Tarô quanto o Vivendo com Tarô, eles têm aulas gravadas, né? Então, o Despertando pro Tarô, como ele é mais básico, ele não tem as aulas ao vivo comigo. Né? Então, a pessoa compra o curso, ela tem acesso a tirar dúvidas, ela tem o grupo. Esse não é o prêmio, inclusive, né? O prêmio o outro. prêmio é outra O prêmio é coisa, né? outro. Ela tem direito a tirar dúvidas, claro, ela pode tirar dúvidas na plataforma, ela pode tirar grupo, tem um grupo no Telegram que é montado só com os alunos, ela pode tirar as dúvidas dela lá, mas ela não tem aula ao vivo comigo. Então até mando exercícios lá também para eles, em determinados períodos, que já é combinado com eles, que eles já sabem. E aí eles acessam assim. O Vivendo com Tarô tem as aulas gravadas, mas aí também tem as aulas comigo. E aí a gente combina. Como tem o grupo dos alunos, eu normalmente marco, eu mando uma enquete, falo assim, ó, a nossa aula essa semana ou esse mês vai ser tal dia. Vocês querem tal dia? E normalmente eu dou 3 opções de horário, de dias e horários, né? Vocês preferem tal dia de manhã, tal dia à tarde ou tal dia à noite? E aí é o que a maioria votou, a gente faz um encontro, né, normalmente no Zoom ou no Meet, coisas do tipo. E aí, normalmente, eu deixo gravado para eles. Eles têm que esperar, né? Que aí eu faço trabalho de edição. Porque no começo o pessoal quer conversar, quer se apresentar, quer isso, quer aquilo. Essas partes todas eu corto. E aí eu deixo a parte da aula mesmo e das dúvidas. Né? E aí eu condenso tudo e aí eu disponibilizo para quem não tava, para essa pessoa poder assistir. Né? Porque aí a pessoa fala assim, putz, eu não consegui naquele horário, de repente e tal. Aí ela assiste depois, Legal. mas mesmo assim ela pode perguntar. Bacana. Bom, tá liberado. Pode fazer sua pergunta Obrigado. aí. Mas foi muito bom também você ter falado desse trabalho que você faz também, que é muito legal, né, Diego? Eu gosto, sou Curtir suspeito, online e eu tal, gosto. legal, sempre agregando valor aí, é muito bom isso. É. Vamos falar da mesa radiônica. Vamos. Tá, na edição você põe lá depois você tira uma foto e você põe pra ficar mais fácil pra galera tá de bom. escola. O que seria uma mesa radiônica? O que é a mesa O que é radiônica, uma mesa né? radiônica? Então, Explique quando- pra nós. É um trabalho interessante, porque quando eu comecei a estudar, eu já trabalhava com radiestesia, quando eu entrei nesse universo esotérico, holístico, assim, magístico. Ó, já, Mas, ó. ó, já coisa no caindo estúdio agora. Calma aí que não deu, nem começou, pô. Eu entrei pela radiestesia, né? Eu comecei pela radiestesia ali. Quando eu comecei a estudar com um dos meus professores, que inclusive ele é psicólogo, inclusive, a primeira vez que eu comecei, a gente fez uma viagem, eu era adolescente, assim, e falei, eu gosto dessas coisas. Eu não sabia ainda do que eu gosto, exatamente o que era, mas eu falei assim, eu gosto dessas coisas diferentes. Eu gosto dessas coisas holísticas. Ele trabalha com radiestesia, ele é acupunturista e tal. E aí ele perguntou, falou assim,
mas o que exatamente? Eu falei, então, eu não sei, eu gosto acho que é bruxaria, eu gosto disso aí. E aí ele falou assim, eu vou te apresentar uma ferramenta que eu acho que você vai gostar, que ela tem toda essa questão esotérica e essa coisa que você gosta, assim, mas ela tem muito um fundamento físico-científico, de fato, né? Que é a radiestesia. E aí você vai entender que a radiestesia era utilizada para aquelas pessoas que procuravam água, com os galinhos e tal. Eu falei, então, né? Vamos para essa linha. E aí eu comecei a estudar lá atrás radiestesia. E aí eu dei uma pausa na radiestesia, que eu comecei a estudar outras coisas, fui aprender outras coisas. E aí depois chegou um momento ali da minha vida que foi interessante, que as pessoas começaram a me procurar muito aleatoriamente. Falavam assim, você trabalha com radiestesia? Eu falava, não, sei, mas não. E aí vinha um outro e falava assim, você faz tal coisa, você também faz radiestesia? E eu falei assim, as pessoas estão me perguntando, eu acho que eu tenho que olhar para isso aqui. Né? Porque muitas pessoas começaram a perguntar, eu falei, eu tenho que olhar para isso aqui. E aí eu caí na mesa radiônica. Uhum. E aí um belo de um dia, eu procurando coisas e procurando o curso, e aí tem uma conhecida minha que ela trabalha com mesa radiônica. E aí a gente trocando, ela falou assim, Di, tô sentindo que sua energia tá meio assim, eu vou fazer uma mesa pra você. Só que eu, na minha inocência ou ignorância, pensava que era literalmente uma mesa, né? Eu falei assim, é uma mesa mesmo, né? Eu pensava. Falei, nossa, mas você tem... Não, e eu trabalho com 3 mesas diferentes. Eu falava assim, nossa, ela tem 3 mesas na casa dela, né? Eu pensava, nossa, que... Porque eu não entendi esse conceito, né? De mesa radiônica. Eu falava, mas como é? Ah, é uma mesa que tem uns símbolos, Diego. Eu vou fazer pra você, né? Eu não sabia, não tinha feito ali e tal. Eu falei assim, tá bom. E aí eu fui procurar. Mas eu achava imagens, eu achava a imagem da mesa só. E eu não entendia muito bem o que era. Eu pensava que, de fato, isso aqui era uma mesinha. E eu falava assim, nossa, mas que estranho, né? Uhum. E aí ela pegou e fez, e me trouxe os resultados e falou, seus chakras estão desalinhados, né? E aí você não tá alinhando seus chakras? Eu falei assim, não, eu até fiz semana passada, bem desse tipo. Eu fiz semana passada, não, Diego, você precisa alinhar sempre e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, mas como é a mesa? E ela falou, eu vou fazer uma chamada de vídeo, porque a gente era conhecida. Ela falou, eu vou te mostrar. E aí ela me mostra, né? Não era essa, que era uma outra que ela trabalhava. E aí quando ela mostrou, eu falei assim, pedaço de papel. Nossa, ela ficou tão brava comigo. Poxa, Diego. Como assim? Eu falei, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, mas eu disse. É que você tava com a ideia tão fixa na cabeça que era eu uma mesa, né? que era uma mesa mesmo, né? Eu falei, é uma mesa. Eu falei, eu pensei que era uma mesa. Ela, mas é uma mesa. Eu falei, não, mas eu pensei que era uma mesa, de fato, um móvel. Ela, não. É que a gente chama assim, mesa radiônica. E aí eu comecei, falei, cara, deu bom pra mim, funcionou, né? E é aquilo que eu disse no outro episódio. Se funcionou, então aí eu vou de fato ver, né? Porque eu falo assim, poxa, né? Muito, funciona. Não. Como funcionou, eu falei, nossa, melhorou mesmo a minha energia. Eu sentia as coisas mesmo. Falei, pô, dá bom. E eu falei, vou estudar. E aí eu comecei, aí eu fui fazer o curso de mesa radiônica. E aí eu trouxe essa aqui hoje, porque essa foi a primeira que eu fiz. E é meu xodó, é a que eu mais gosto. Essa aqui é uma mesa xamânica, a gente diz. Ela é... Eu vou mostrar pra câmera ali, assim, né? E aí ela é assim, ó, ela é um material, né? Tem gente que pergunta, mas que material? Ela é um PVC. E aí a gente tem o arquivo dela e manda imprimir na gráfica, assim. E aí cada símbolo desse, ele emana uma energia, porque a gente trabalha com a radiestesia, né, que é com o pêndulo, ela trabalha com ondas de forma. Então ela trabalha com as formas dos gráficos, dos símbolos, enfim. Uhum. E aí a gente emana energia para aquilo. Né? Isso no caso, esse coração, a pedra ali, são os arquétipos, né? O Vitor viajando aqui. Me digam que são arquétipos, primeiro, pra eu saber se é a mesma coisa. São coisas que... Bom, não sei, vai falar. Elementos, você quer dizer? Água, fogo. Assim. É tipo... Capitão Planeta, né? Que tem o fogo, água, coração. Pela união dos seus poderes. É quase isso. É quase isso, assim. Tá chegando aí, Diego? Não, tá chegando. Eu não canalizo mesa, né? Então, o que eu quero dizer com canalizar? As pessoas que canalizam mesa radiônica dizem que tem um processo que elas... Isso não aconteceu comigo, pelo menos não até hoje. Não sei se isso vai acontecer em algum momento. Mas ela... Não tem outra palavra, ela canaliza, de fato, ela sabe as imagens que ela tem que pôr, ela sabe os gráficos que ela tem que pôr, e aí ela
tô falando na linguagem que eles mesmos me dizem, tá? Minha professora mesmo dessa mesa, ela falou que é assim. E aí ela sabe que é ancorado aquela energia, né, nessa ferramenta ali, para ser trabalhado tais gráficos, tais símbolos que vão trazer aquela energia. Então esse símbolo, ele vai ser como se fosse um portal, vamos dizer assim, entre aspas, bem entre aspas, né? Que aí ele vai canalizar aquela energia para mandar aquilo para a pessoa. E aí essa foi a primeira que eu estudei para fazer. Eu trabalho com mais duas, que é uma mesa de Ganesha, que é basicamente para tirar o obstáculo e trazer prosperidade. E trabalho também com a mesa do Raio Rosa, que é a mesa da Mestra Rowena, que é uma mesa de relacionamentos. Então, relacionamento de que tipo? Qualquer tipo. Seja tanto um casal, quero ficar melhor ali afetivamente. Quero encontrar minha alma gêmea. Eu não gosto muito desse conceito de alma gêmea, que eu acho delicado esse negócio de alma gêmea. Sim. Mas que seja para você abrir esses caminhos amorosos, até para coisas do tipo, Diego, não tô bem com a minha família, minha mãe tá brigando muito, sabe? Ou coisas do tipo. E aí a gente faz esse trabalho para trazer essa harmonização. Essa mesa aqui, ela trabalha com assuntos muito gerais e eu gosto dela, inclusive por isso. Porque ela meio que serve para tudo, sabe? Então você fala assim, Diego, eu quero para abertura de caminho. A gente foca o intento dela e a gente vai trabalhar com isso. Eu quero também para relacionamento, por exemplo. A gente foca também o intento nela pra gente trabalhar com isso. Por isso que eu gosto mais dela. Porque como ela não é direcionada para determinada coisa, eu posso fazer qualquer coisa que a pessoa pedir. Então quando a pessoa fala assim, Diego, eu quero trabalhar com mesa radiônica, mas eu não sei o que é, por exemplo, ou vê o que sai, ou é só aberturas de caminho, por exemplo, então vamos trabalhar com essa. Eu gosto mais, eu me afinizo mais com ela. E acredito também que é por conta do xamanismo já, que eu já sigo essa linha. Sim. Quando eu tô trabalhando com ela, eu tenho muitas conexões de quando tá trabalhando, eu ver animal passando, inclusive, então eu gosto mais. E os elementos... Os arquétipos, brincadeira. Tem a ver com isso, né? Então aqui, existe o reiki xamânico, então a energia do reiki xamânico, ela tá ancorada na mesa, e aí eu fiz curso de reiki xamânico também, e o reiki xamânico, ele é um reiki, para quem não sabe o que é reiki, o reiki, ele é uma emanação de energia através das mãos, a gente canaliza a energia do divino, e aí emana, né? Então, a técnica, a primeira, a original, vamos dizer assim, não que as outras não sejam originais, né? Mas a primeira ali foi de Mikao Usui, e aí ele desenha símbolos. Eu também sou reikiano de Reiki Usui, e aí a gente desenha símbolos e emana energia através de símbolos, e é uma técnica japonesa. E aí a gente tem o reiki xamânico, que ele manda muito através dos elementos. Então também existem símbolos que não são esses, aqui é só uma representação, é isso, boa! Querido tá ligeiro. tá prestando atenção. É uma representação, né? Porque os símbolos mesmo são passados para quem fez o curso, para quem é iniciado. Né? Então a gente tem símbolos que são símbolos simples, mas eles não estão aqui. Mas é uma representação desses símbolos, desses elementos, e aí a gente manda energia desses elementos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, tá muito apática, né? Então ela tá mais apática, tá sem vontade de viver, tá mais deprimida. A gente pode, por exemplo, mandar o elemento fogo. E aí, como que eu sei que elemento que eu tenho que mandar? Eu pergunto pro pêndulo, né? Então eu ponho o pêndulo aqui e aí eu vou perguntar para ele, né? Para tal pessoa, a pessoa que tá fazendo a sessão comigo. Pro Rafa, por exemplo, ele tá aqui fazendo a sessão comigo e tal. Qual o elemento dele que tá precisando de equilíbrio? E aí o pêndulo vai mostrar. Então ele vai mostrar, por exemplo, que é o fogo. E aí eu vou emanar aquela energia, e aí eu vou rodar o pêndulo, vou emanar a energia, e aí nesse momento a gente faz evocação, então eu falo as palavras, que eu não vou falar aqui só para não ser aleatório. Sim. E aí a gente fala, né, eu vou mandar a energia do fogo, tal, X, Y, Z para tal pessoa, e aí eu falo o que eu quero, inclusive, né, para que a pessoa tenha mais criatividade, tenha mais clareza, desperte a vontade de viver, ou seja isso, equilibre tal chakra dela, e aí eu mando aquela energia para a pessoa. E aí assim eu vou trabalhando com todos os elementos. Então aqui tem terra, fogo, ar e água, e tem o coração, que ele vai simbolizar tanto a união de todos os elementos, quanto o tambor,
que é o tambor que dá ritmo para nossa vida. Então, quando muitas vezes a gente, tô muito acelerado, ou tô devagar demais, ou não estou respeitando os meus ritmos, né? Não estou respeitando meus limites. Eu sei que não tá legal, sabe? Eu não consigo fazer diferente, mas assim, eu sei que tá meio atropelado, eu sei que não tô ali em mim. A gente trabalha com essa energia que fala assim, para você dar ritmo na vida, para você dar limites, para você respeitar o seu próprio compasso. E aí a gente trabalha com essa energia do coração, por exemplo. E aí cada símbolo daqui, né, vai trabalhar uma determinada coisa. Então, quando você falou dos animais, os animais não vai ter todos, claro, os animais, Sim. né? Mas os animais que a minha professora, no caso, canalizou ali, os animais que precisavam estar aqui. Eu trabalho com alguns outros por fora, porque eles foram se aproximando, às vezes eu tava aqui, e aí eu vi um outro animal, eu falava, mas esse animal não tá na mesa. Eu falava, que estranho. E aí eu ficava meio assim, eu falava assim, não, mas ele tá aparecendo aqui. E aí eu mandava energia assim, e é muito interessante isso. Eu acho que aí é o que eu te falei de não dizendo que, porque eu sou, ou eu não sou bom, ou isso e aquilo. Mas assim, quando você vê que é um trabalho honesto, é quando a pessoa do outro lado, que tá recebendo energia, ela fala, Diego, eu tive uma percepção, sabe? Ouvi tal coisa, ou sonhei com tal animal, e foi o animal que eu trabalhei. E você fala, qual a chance dela sonhar exatamente com o animal que eu trabalhei na mesa dela hoje, sem ela saber? Então, assim, não tem como. Sabe, isso, claro que tem, né, de probabilidades, mas assim, é muita coincidência. E aí é a mesma coisa. A gente trabalha com os animais, e aí determinados animais vão trazer determinada força para ela, determinado ensinamento para ela. Então tem animais que vão trazer resiliência, força de vontade, uma transformação que você precisa, questões espirituais mesmo. Tem gente que me procura, por exemplo, e fala assim, Diego, quero trabalhar minha mediunidade, porque não para desenvolver mediunidade, porque não é o objetivo, não tem nada a ver com isso, mas porque, eu tô muito desequilibrado, eu tô ouvindo coisa demais, ou eu tô vendo umas coisas aleatórias na rua. Eu falo assim, então vamos pedir para acalmar isso. E aí tem animais que trabalham essa questão também espiritual para a pessoa falar assim, deixa eu ficar mais equilibrada. Tem animais que trabalham, por exemplo, inteligência. Diego, eu tô muito uma questão de trabalho. E aí trabalha com criatividade, com uma pessoa ser mais líder, de repente, em determinada situação que ela precisa ser. Ou tem coisa que precisa mais de humildade, então ela precisa ser mais assim. Às vezes trabalha, por exemplo, com o espírito da serpente, que vai falar assim, você precisa trabalhar com as transformações da sua vida. Entender que muitas vezes o remédio pode ser também o veneno. Então, entender essas mudanças, entender as transformações que tem que acontecer. Você tem que, talvez, agora, realmente mudar de área, sabe? E aí significa mudar de emprego? Às vezes sim, sabe? Abandonar, tipo, a pele antiga e ir para uma coisa nova. E aí esses animais, eles vão trazer isso, né? E aí no centro tem os gráficos radiônicos, e aí cada gráfico também, né? Cada símbolo desse que tem aqui, ele vai trazer uma energia. Então, por conta das ondas de forma, a gente vai saber determinadas situações que a pessoa tem, né? Então, eu vou conseguir mandar, por exemplo, esse gráfico aqui, deixa eu mostrar assim, esse gráfico aqui. Se quiser, você pode deixar na mesa que eu preparei Consegue? um close. Que bonito, ó. Esse gráfico é ligeiro. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico anti-magia. Então, é um gráfico que a pessoa que tá com o olho gordo, com inveja, ou alguém que fez um trabalho para aquela pessoa, que mandou uma energia ruim para aquela pessoa, a gente trabalha a energia desse gráfico para mandar para a pessoa para cortar isso. Manda de volta? Eu não mando nada de volta. Não é o meu trabalho, a minha linha de trabalho, né? Então, Diego, sei que minha vizinha fez coisa para mim. A gente vem e a gente anula essa energia. Eu não vou ficar mandando coisa de volta, não é meu trabalho. A questão é, vamos deixar você ali invisível para ela. O meu papel é fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né, e deixar o bem-estar dela. Não é para mandar nada de volta. E aí cada gráfico desse, cada símbolo vai vibrar, né? A gente tem um trabalho na mesa que ele fica ali vibrando no campo energético daquela pessoa por cerca de 21 dias, né? Que é o famoso 21, a gente tem que... Tudo muda de 21 dias, né? Sim. Então, assim, ele fica ali vibrando. São exatamente 21 dias? Não. Exatamente 21, né? Mas, mais ou menos esse tempo. E aí a pessoa vem, faz a primeira sessão, que é uma sessão de... Já é o tratamento, mas muito de diagnóstico, porque ali a gente vai descobrir quantas sessões ela precisa, e muitas vezes, de acordo com os símbolos, ou que nem nesse caso aqui, com os animais que saíram, se a pessoa fala assim, só faz uma mesa, eu não quero trabalhar nada específico, não sei,
ali a gente consegue identificar, né? Então, se, por exemplo, saem muito animais de descarrego, de magia, e sai símbolos ali de energia baixa, de coisas, você fala assim, aqui tem uma coisa mais voltada para isso, espiritual, energético. Se caem gráficos já, por exemplo, muito animais, muito falando sobre visão, sobre prosperidade, sobre você fala assim, então é uma coisa mais financeira que a pessoa precisa. Fala, olha, pediu mais financeiro, faz sentido? E aí normalmente eu vou trocando com a pessoa. Nunca ninguém sou eu, Diegão, sonhei com uma águia. Aí você acha que vai dar no jogo do bicho hoje? Nossa, Nem respondo, não respondo o jogo do bicho, hein? Não respondo. Se fosse assim, eu pedia pra mim. Sonhe com os números, deixa eu saber os números aí, vou jogar. Desce mais água pra mim. Mas que legal, cara, esse... Eu acho mais fácil você trazer a garrafa. Sei. Eu acho que é melhor. Ou o Jalim pode trazer também, pode te ajudar. E aí tem os números, né? Também. Aí. Me ajuda. Aqui em cima? Isso. Sim. Os números, eles vão servir pra mim, né? Eles servem pra gente como um relógio radiológico. E de radiestesia. Radiestésico, da na verdade. energia da pessoa, isso? Tá. Aí aqui eu vou saber em qual grau que tá. Então vamos supor, de 0 a 100. Então tem perguntas que a gente faz, por exemplo. Para um trabalho ser bem feito, vamos dizer assim, você precisa estar conectado com a mesa. Energeticamente, mentalmente falando. Porque não adianta, por exemplo, falar assim, vou fazer, Rafa, para você no trabalho. Você fala, eu quero, né, eu preciso, tal. Então vamos fazer. E aí eu falo para você, Rafa, vou fazer na quinta-feira à noite, por exemplo, tá bom? Pode ser. Então, tudo bem, você pode estar fazendo o que você quiser? Pode. Diego, eu preciso estar de branco, deitado. Não. Velas acesas. Não precisa, né? Posso estar assim? Posso. Mas problema. não preciso estar assim. Né? Diego, posso estar dormindo? Pode. Posso estar fazendo outra coisa? Pode. O que é ideal? Que você esteja conectado ali, sabendo o que eu estou fazendo. Né? O que não é bom? Isso já aconteceu comigo. E aí a mesa, a mesa ela fala com a gente. As pessoas falam, não, fala. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer para um cliente, e aí, vamos supor, a conexão ideal, eu não trabalho com menos quando eu pergunto pro pêndulo aqui, né? Eu falo, vamos supor, pai. Pêndulo, me fala quanto está conectado o Rafa aqui com a mesa radiônica. Aí o pêndulo vai balançar e ele vai me mostrar aqui. Se ele me mostrar abaixo de 90, eu não trabalho. Por quê? Porque você não está conectado com essa energia. Então não vai adiantar. Eu vou fazer o trabalho e você vai falar depois, foi legal. Não mudou nada na sua vida. Então, assim, pra mim não resolve. Né? Porque é aquilo que eu falei, eu poderia simplesmente falar, faça. É o meu trabalho. Eu falei que eu ia estar fazendo. Se ele não tá... Porque a pessoa tá lá, você tá explicando, a pessoa tá pensando no frango descongelado lá e não tá conectado com a mesa. E essa sessão é uma sessão que ela é online, mas ela não é ao vivo. Então eu não tô com a pessoa ali. Por que que eu não é com a pessoa ali? Porque ela é uma sessão longa. Ela é uma sessão que dura, tipo... dependendo do caso, 1 hora. Mas pode levar 1h30, 2 horas. Então imagina você comigo, né? Pondo o seu dedinho aqui. E aí eu vou explicar como que eu faço sem a pessoa estar aqui. E aí eu perguntando. Me fala quanto está a energia do pimenta. Aí ele vai me mostrar. Aí eu vou lá e anoto. Porque eu tenho que chegar... Eu, pelo menos, entrego um relatório depois, né? Não é todo mundo, mas eu entrego um relatório depois. Aí eu vou marcar lá. 100%. Qual gráfico que eu preciso mandar para ele? Aí ele vai me perguntar. E aí eu sempre confirmo depois. Falo, é esse gráfico mesmo? Você faz 2 vezes, então. Aí depois vou mandar a energia. Então primeiro eu pergunto, depois eu confirmo, depois eu mando a energia. E aí eu falo, encerrou? Foi o suficiente? Foi. É um trabalho muito moroso. Então imagina você ficar ali tipo 1 hora assim, vendo, perguntar de 1 em 1. É esse animal? É esse animal? É esse? Ele vai falar assim, Diego, pô... Então, ele é online, mas não é ao vivo por causa disso. E aí, o que eu faço depois? Eu filmo, eu tiro foto do trabalho, porque cada animal que foi, ou cada gráfico que foi, eu costumo pôr um cristal em cima. Então, tanto para potencializar a energia que eu estou mandando, né? Então eu uso alguns cristais, quanto para eu saber, inclusive, quais que eu usei. Porque depois, no final, eu não vou lembrar. Então, eu uso e aí eu vou marcando tudo. Então aí depois eu entrego bonitinho um PDF para a pessoa, explicando como foi, explicando quais saíram, o que significa, porque não adianta falar assim, saiu o galo, viu? Você falar, e aí?
O que que significa? Ah, o galo vai trabalhar tal energia, vai favorecer isso, né? Até porque se você tiver uma percepção, você vai falar assim, cara, fez sentido pra mim. Eu senti essa energia na minha vida. Eu, tipo, não senti, né? Então, eu explico tudo, né? Eu mando lá o relatório e mando tudo explicadinho pra pessoa o que que ela tem que fazer, né? Então, ela é online, mas ela não é ao vivo, né? E ela recebe tudo. E aí, nessa sessão, eu já falo pra ela, falo, olha, a gente vai pra essa linha ou vai pra isso aqui. Entende? Entendi. Respondi sua pergunta? Aham. Respondi mesmo? Sim, deu pra ter uma noção de como que é, como que funciona. Ah, e os números, que foi o que você perguntou. Isso, aí tem Os números é isso. A gente pergunta, tipo, de quanto a quanto está a energia da pessoa. Uhum. De quanto a quanto ela está conectada. Quanto está vibrando o chakra raiz. Quanto está vibrando o chakra laríngeo. Quanto está vibrando... Aí eu vou perguntando e ele vai me apontando. Para você ter um parâmetro. Sabe, nossa, mas o meu chakra tava 100%. Nossa, tava ótimo. Ah, meu chakra tava 20%. Você fala, nossa, tá bem ruim. E aí, quanto mais desalinhado, a gente sabe que é mais perigoso, vamos dizer assim. Não posso nem pôr entre aspas, não. Perigoso mesmo. Porque a doença do corpo energético, ela vai afetar o físico. Né? Então, se você vê, por exemplo, um chakra muito... Por exemplo, o laríngeo, né? Ele mexe muito com o chakra da garganta, de comunicação, que eu falei, engolir muito sapo, falar de... Não consigo falar o que eu quero, não tô conseguindo me comunicar muito. Pode dar dor de garganta, pode dar rouquidão. Então, de repente, Diego, eu não tô muito legal. E aí eu vejo aqui que dá, sei lá, 40%, 30%. Fala, ó, vamos energizar, vamos trabalhar esse chakra aqui. E aí passa na outra sessão de novo. Eu falo, ó, tem alguma coisa aqui que não tá, nessa comunicação não tá legal aqui. E aí a pessoa, realmente eu tô passando por um problema assim. Ou, não, tá acontecendo isso. Ou realmente tava com uma dor de garganta, assim. Então ele mostra muito, né? Então já teve trabalhos, por exemplo, de eu fazer, que eu falei, o cliente não tá conectado. E aí eu perguntar, quantos por cento fulano tá conectado? E aí dá tipo 40%. Assim, eu falo, nossa, mano, isso nunca aconteceu, sabe? Porque normalmente bate ali 100, quando a pessoa tá muito... 100, 110, 120%. Aí eu sei que a pessoa fala, não, agora é o meu momento, eu sei que eu tô pensando que ele tá fazendo o trabalho dele e tal. Mas tem vezes que dá isso, pode acontecer. E aí eu falo, não, então eu não vou fazer o trabalho agora, porque a pessoa não tá conectada. Aí eu espero. Aí eu falo assim, ó, ia fazer agora à tarde, mas vou fazer depois. Aí eu espero 1, 2 horas, aí eu vou lá, aí dá mais. E aí normalmente eu pergunto, né? Depois eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, fui fazer sua mesa 2 horas, que era a hora que a gente combinou, mas, meu, não tava dando menos de 80%, tava dando 40%, tava dando 50%. Ai, Diego, você sabe o que é? Que realmente nessa hora, eu tive que sair pra ir no mercado, eu nem lembrei, eu falar, faz sentido. Então, realmente, de fato, ela não estava conectada. Né? E aí, muitas vezes, a gente também tem que perguntar, posso fazer esse trabalho agora? Esse trabalho é divino? Né? Porque muitas vezes a pessoa vem me pedir um trabalho, por exemplo, e eu não posso interferir na energia dela. Então, eu sempre falo, quando a pessoa fala, Diego, eu quero fazer um trabalho de mesa radiônica, eu falo, ó, vou ver com os mentores e depois eu volto pra falar se pode. Porque é a mesma história. Pra mim seria muito mais fácil falar, vem, faz. Ó, você precisa de 5 sessões. Independente. A pessoa não vai saber. Não tem como saber. É porque eu posso mentir. Você falou, não. Porque já aconteceu da pessoa vir e falar, Diego, eu quero fazer a mesa de Ganesha com você, porque eu quero abertura de caminho. E aí, quando eu ponho no gráfico o nome dela, eu pergunto. Falo, qual é a mesa mais indicada? E aí ele me mostra. E aí ele mostrava, por exemplo, essa. Eu falava assim, nossa. E aí eu sempre pergunto, posso fazer tal trabalho? Não. Posso fazer... Pêndulo, me responda novamente. Pêndulo, me confirma, porque eu sou muito assim. Não. Aí eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, tá dando que não é de Ganesha, é essa que você quer trabalhar. Você quer? E aí, normalmente as pessoas falam, não, você tá falando essa que é melhor. E aí no desenrolar, sempre dá certo aquela mesa que foi apontado, né? Então é muito isso de energia mesmo. E esse cachimbo seria o quê? Ele é um símbolo, né, da tradição. Aqui, ó. Ele é um símbolo da tradição do xamanismo. Ele tá aqui só como um símbolo, é muito interessante. Legal. Ele tá aqui só como um símbolo mesmo da egrégora, de gratidão, de enviar pro grande espírito a energia e tal. Mas eu uso ele. Isso foi uma coisa que eu comecei ali no trabalho desenvolver. Então, é interessante, porque que nem aqui também. E aqui.
puramente gráfico, tá? Ele não Uhum. faz graficamente falando mesmo de design, porque Sim, sim. é isso, né? A gente começa aqui honrando toda a ancestralidade indígena. Então eu começo por esse símbolo, pedindo conexão, nananana, e aqui é só um desenho. Mas no decorrer do trabalho, quando eu fui desenvolver, né, foi interessante que às vezes eu tava aqui perguntando alguma coisa e aí o pêndulo ficava aqui, apontando para cá. E eu falava assim, nossa, mas o que tem a ver com o Maracá? Nem tem isso. E aí eu ficava aqui e aí ele apontava assim, eu falava, você quer trabalhar com o Maracá? Aí ele, tipo, rodava. Eu falava, aí eu, como eu tenho o Maracá, eu fazia um rezo, eu fazia um benzimento aqui e mandava a energia, né? E o cachimbo é a mesma coisa, né? Uhum. Apesar dele não ter sido colocado aqui para isso, quando ele aponta pro cachimbo, eu sei que eu tenho que usar o meu cachimbo e fazer um benzimento. Aí eu mando pra pessoa. Eu faço rezo, eu defumo muitas vezes, e aí eu faço benzimento e eu falo, ó, então que a energia vá pra pessoa, e a pessoa recebe, a pessoa sente tal coisa. E é muito interessante que a pessoa depois ela realmente relata. Eu já tive casos, assim, que eu falo, nossa, até pra mim isso é bizarro, da pessoa fala assim, eu tava deitado, porque eu sabia que era o horário da mesa, eu falei, vou meditar. E aí, de repente, eu comecei a sentir um cheiro de erva, do nada. E eu falo, cara, me explica. Como que a pessoa... Não tem como explicar isso, sabe? E era eu lá do outro lado da cidade, fazendo um benzimento, e mandando a energia pra ela, daquela coisa, assim, sabe? Caraca, que E aí, foda. normalmente, eu oriento, vou falando, ó, faz isso. Normalmente, eu tiro uma carta no final, eu tiro um oráculo, eu falo, ó, independente do tratamento, o aconselhamento para esses próximos dias é isso aqui. Ou quando eu tenho algum insight, de repente, aí é muito intuição mesmo. Sei lá, o espírito que vem falar comigo. Às vezes eu tô ali e aí eu sinto, ó, tipo, tal erva. E aí eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, essa semana tome banho de tal erva, ou tome tal chá. Com esse menino que tava fazendo tratamento com ele, saía muito, vinha pra mim, ó, chá de tal coisa. E aí eu, mas isso aí não é, que é importante dizer. Então quem faz mesa radiônica tem mediunidade? Eu tenho que ter? Não. Né? Isso é uma habilidade minha. Eu, quando estava ali, quando eu tô muito conectado, eu escuto mesmo. E aí eu falava, nossa, chá de tal coisa. Às vezes era uma coisa que não é nem muito usual, assim. Eu falava, nossa, mas tá bom. E aí eu falava pra ele, assim, ó, toma tal chá de tal coisa. E aí, às vezes eu ia pesquisar, e aí tinha muita vez com uma questão de saúde dele mesmo, sabe? E aí eu falava assim, nossa, cara, que interessante, sabe? Então essas coisas acontecem, né? Mas é nessa linha que a gente vai, assim, os números são pra isso, assim. Porra, que legal. Só uma pergunta, ô Diego. Não precisa ter mediunidade pra poder fazer, né? Pra fazer o quê? Não, depende, pra fazer o quê? A mesa? É. Não! Ela não tem nada a ver com mediunidade. Mas, por exemplo, o cara fala assim, eu vou tirar com quem tem. Você acha que tem esse... Tipo, a pessoa fala assim, eu vou preferir tirar com alguém que tem já mais uma habilidade do que alguém que não tem. Se eu acho que isso pode ocorrer de clientes quererem? Isso. Então, né? Fala assim, Eu eu acho que vou da pessoa que tem o canal ali aberto, não da pessoa que não tem. Então, eu acho que pode, mas eu acho que é delicado. Porque é Qual que é a aquilo que eu... delicadeza? Porque assim, ó, eu acho que é aquilo que eu falo para as minhas alunas, né, do tarô, que é a mesma coisa. É importante a gente saber onde estão as caixinhas, né? Porque assim, uma coisa é, eu vou trabalhar, né, eu trabalho com a mesa radiônica e, eventualmente, que nem no meu caso, eu escuto e aí eu falo pra pessoa, ó, toma tal chá, vai fazer sentido, né? Eu sempre, antes de falar pra pessoa, eu olho antes, né? Eu falo, será que faz sentido isso aqui, de repente? Porque é muito aleatório ter ouvido uma coisa assim. Então eu sei que é uma coisa ali que eu peguei, né? Mas eu acho delicado porque, para não acontecer, muitas vezes, o que acontece hoje, que a gente vê dessa banalização de misturar tudo, né? As pessoas estão muito acostumadas a essa coisa do fluxo e de tudo é tudo, né? Sim. Mas espiritualidade não é tudo? Ela é, mas existem doutrinas ali, né? Existem fundamentos ali, que é importante a gente saber com que a gente está mexendo, né? Sim. Então, quando eu penso, por exemplo, numa pessoa que tem mediunidade, mas aí ela está fazendo uma mesa radiônica ou ela está pegando uma conexão e está mandando a informação que, por exemplo, o guia dela, ou o mentor, ou o espírito falou. E aí, até onde isso vai? Então eu tenho que só tomar um pouco de cuidado. Via de regra, mas isso é uma coisa particular minha. Eu gosto. Porque eu falo assim, é importante. Se é uma pessoa que eu confio, que eu sei que ela
realmente tem uma mediunidade, que ela realmente é confiável pra mim, e eu gosto. Porque além dela ter isso, né, tem uma conhecida minha, por exemplo, que ela tem muito isso. E o dela é muito interessante mesmo, porque ela percebe algumas coisas, assim, sabe? Do tipo, vejo uma presença, Diego, fiz a mesa radiônica pra você e eu senti uma presença muito assim, masculina, nananana. Que teve uma vez que ela sentiu lá e ela resolveu tirar então umas cartas juntos pra mim, porque a gente troca figurinha, né? Então, assim, eu preciso também de alguém pra tratar minha energia. E aí ela foi ver pra mim e ela falou assim: eu tava muito conectada numa semana que eu tava muito conectada com a energia de Odin, que eu tava tirando muitas runas e eu tava estudando e tal. E ela falou: nossa, Diego, e ela não sabia disso. E ela falou assim: eu tô sentindo uma presença muito forte, assim, de. E ela começou a descrever Odin, assim, e ela, assim, barbudo, nanã. E eu vejo uma cicatriz. Eu falei: ah, eu sei. Ela. Mas faz sentido pra você? Eu falei, sim. Ela, é algum antepassado? Eu falei, não, é Odin mesmo. Aí ela, oi? Aí eu falei assim, não que eu acho que Odin está comigo, né? Quem sou eu? Eu falei, mas assim, é porque eu tô estudando muito isso agora. Eu falei assim, eu acendi vela pra Odin esses dias, fiz uma conexão. Então, provavelmente, isso que você tá vendo, essa energia que você captou aí, é isso. E aí, assim, é muito interessante, porque ela vai fazer um trabalho e ela tem isso, essa percepção. Então eu gosto, mas tem gente que vai falar assim, não quero saber de espírito não quero saber, então, né? Mas eu gosto, eu acho que tem que tomar cuidado justamente pra gente entender que eu posso ter isso, e aí é legal, eu posso agregar. Mas mesa radiônica não é ou não precisa de mediunidade, né? Pra não talvez cair nisso. pelo resultado que você quer, não é necessário ter uma mediunidade Uma no meio, né? mediunidade. Dá pra É. você ser mediúnica, né? É. Você ia falar? Não, e como que você faz online? Você ia falar que ia explicar pra gente? Quando você faz a mesa. Isso, porque, Ah, sim. porque presencial você põe o dedo tem um Tem um campo gráfico ali. aqui. Isso. Esse gráfico chama decágono, Uhum. né? Aí aqui é onde a gente se conecta com o consulente. Sim. Então, se for presencialmente, por exemplo, você vai colocar o dedo aqui, eu vou pedir pro pêndulo, né? Se conectar com a sua energia, dá a mãozinha aí. Só pra demonstrar. Não, só pra demonstrar, não vou fazer. Não vou fazer então tanto. vou. Não vou fazer, não vou fazer tanto. A mão assim, né? É. E aí a gente coloca o pêndulo aqui e pede pra ele se conectar com a sua energia. E aí como que ele vai descruzar as pernas? Tá descruzado. Tá. Uhum. E aí ele vai, enquanto ele estiver rodando, enquanto ele tá conectando com a sua energia, sentindo sua energia, né? Quando ele parar de rodar, eu sei que a nossa energia se conectou. Aí ele vai levar um tempo, ele vai parar. Aí quando ele parar, fala assim, tá conectado. Aí você vai colocar o dedo aqui, e aí eu vou falar aqui, não vou falar tudo aqui para abrir de fato o trabalho, e aí eu vou perguntar. Então, quer ver uma pergunta simples, vamos ver. Por exemplo, de qual espírito animal o Rafael precisa nesse momento? Aí o pêndulo ele vai sozinho. E aí, em qual ele parar, é aquele animal que você vai precisar naquele momento. Uhum. Aí nisso você vai passando até onde ele te dá eu não vou passando, ele que vai. Até onde... Ah, tá. Ele que foi, não foi eu que fiz. Ah, eu achei que ele você que foi ia indo não, e quando você sentisse algum, sei lá. não. Aí como ele apontou mais pra esse, aí eu vou perguntar. É o tá. alce? E aí ele vai me responder. Se ele roda em sentido horário, ele vai me confirmar que é. Se ele rodar em sentido anti-horário, não é. Uhum. O pêndulo me confirma. É o alce? Pêndulo me confirma. O animal que ele precisa é o alce? Então, é o alce. E aí é um animal que vai trazer... Pode tirar. Só pra você não ficar... E aí, esse é um animal que vai trazer pra você resistência, resiliência, força. Então, provavelmente, você tá num momento da sua vida que aí ele nunca pede um animal só. É difícil ele pedir um animal só. Normalmente ele aponta outros. Uhum. E aí eu vou perguntando, né? Eu trabalho aquela energia, eu falo, agora qual outro animal que ele precisa? E aí ele vai me apontando. Uhum. E como que ele vai... Eu vou te mandar essa energia. Eu vou colocar o pêndulo no centro da mesa e eu vou pedir.
envia energia do alce que traz isso, eu falo todos os atributos ali, e ele vai começar a rodar. E aí, é que agora eu vou intencionar pra ele fazer isso, Não, né? sim, Mas sim. ele fica rodando assim. Ele roda. E aí, tipo, eu falo, ó, quando terminar de mandar essa energia pra ele, pode parar. E aí, do nada, ele para também. E aí a energia você vai receber essa energia. A mesa radiônica, ela é uma técnica indígena? Ela veio de origem Não, xamânica? não é. Ela tem... De onde ela... Não sei se... não, tem um É estudo. porque como eu vi os símbolos, né? Ele é bem... Ah, então, mas é porque Né? essa mesa foi canalizada. A minha professora que canalizou Aham. essa energia, ela já trabalhava um pouco com xamanismo e com reiki xamânico. E aí ela colocou esses símbolos por conta disso. Então é essa entendi sim. agora. Agora, por exemplo, a mesa de Ganesha, que eu disse, ela tem um Ganesha aqui, Aham, a imagem de um Ganesha, e ela tem outros símbolos. Então, entendi. cada mesa vai trabalhar com uma egrégora, vai trabalhar com uma energia. Não necessariamente com aquilo. Uhum. Entende? Não E aí, entendi. online, por quê? Como que a gente faz? Eu marco a sessão, então vamos supor, ó, Rafa, sua sessão vai ser quinta-noite, tá bom? Ah, tá bom. Só precisa estar receptivo. Então, só preciso que você tenha consciência, que você fale, tudo bem, pode fazer, nesse horário eu vou estar lá. Tá bom. Aí, o horário que a gente marcou, ó, vai ser 6 horas, 7 horas, 8 horas, não importa. Eu sei que você vai estar ali porque a gente já marcou, né? Tá tudo certo, eu sempre confirmo antes, falo, ó, a gente vai começar daqui uns 15, 20 minutos, tudo bem? Porque às vezes a pessoa fala, tive um imprevisto, putz, não vou poder fazer hoje. Então não adianta, né? Não vai receber energia do mesmo jeito. E aí, eu falo, ó, tudo bem, tudo certo? Tá tudo certo. E aí é isso, você só precisa estar ali. Uhum. Tem um rapaz que nem agora que acabou de fazer o tratamento comigo, que ele fazia, eu falo, nossa, é um orgulho, porque tanto que ele teve resultados muito bons. Que ele falava assim, não, já que eu sei que é o horário da mesa, ele tinha lá, ia pro quarto dele e ele ficava ali. Ou deitado, ou sentado, ali. Naquele momento Ele dele, ficava ali, era o momento dele. E aí eu fazia o trabalho. E o dele, assim, eu falo pra ele, eu falei, nossa, todos os meus clientes deviam ser assim. O dele acontecia coisas, toda a sessão dele era incrível. Eu falava pra ele, ó, daqui 10, 15 minutos a gente vai começar. Ele falava, tá bom. Eu começava, quando eu terminava, era assim, um relógio, que era incrível, incrível. Eu terminava a sessão dele, quando eu terminava, eu falava assim, ó, o trabalho foi entregue, encerrou. Eu falava, agora eu vou montar o relatório pra poder mandar pra ele. Ele me escrevia. Ele falava assim, já terminou por aí? Eu falava assim, cara, como que ele sabe? Ele falava que ele sentia. Ele falava assim, o tempo todo, tipo, se durou 1 hora, durou 1 hora e meia, ele falava assim, senti meu corpo formigar, senti meu corpo esquentar, senti cheiro de tal coisa durante todo aquele período que eu tava fazendo. E era assim, não era que era sempre 1 hora de sessão. Às vezes durava, tipo, 50 minutos, às vezes durava 1 hora e 10, às vezes durava 1 hora e meia. E aí ele falava assim, ó, estou sentindo que eu vou, tipo, vou terminar aqui. Eu falava assim, mano, eu ia escrever pra ele assim, acabei de com a sua sessão agora. Então ele sabia mesmo, ele sentia. E aí naquele período ele tá ali, né, se concentrando, e aí eu tô energeticamente trabalhando toda essa energia Isso é dele. uma forma meio telepática? Nossa, é difícil te dizer. Telepática, será? Porque, tipo assim, vocês estão se conectando, vocês têm uma... Vocês sabem o que você tá fazendo aqui. Mesmo a tanta distância? Porque você tá fazendo aqui, ele sabe que você tá fazendo esse horário, ele tá lá esperando. Então meio que ele tá se conectando com você mentalmente. Né? Possível. Né? Possível. Interessante, olha, interessante ponto de vista. Que eu sempre penso mais nessa questão bem energética. Você fala, energética, energética. Não tinha pensado nisso de telepatia, olha, interessante. Então, porque uns tempo atrás, eu tava pesquisando muito sobre isso, telepatia e tal, né? E realmente eu comecei a praticar certas coisas que... Pô, tava aqui, esse fim de semana passado, eu tava com a Larissa em casa, a gente tava conversando. E aí eu falei, vamos brincar de telepatia, vamos, tal. Daí eu falei assim, vai, eu vou limpar minha mente aqui, você pensa num time de futebol do Rio de Janeiro aí, e eu fecho o olho aqui e tento imaginar. Mas tipo, na brincadeira, assim, sem... Sim. Aí eu limpei a mente, né, totalmente. Aí vinha um clube na minha cabeça, assim, na minha cabeça, assim, aí eu falava assim, não, deve ser outro. Mas eu vinha sempre um na frente. E eu tento me desligando de tudo. Daí eu falei, Botafogo, né? Dela, caralho, Botafogo. Ela falou, mas é porque parecia, porque eu fechei a mente assim, e ela ficava jogando pra mim assim. E eu falei, cara, que parada bizarro, né? Depois em off você me lembra, então, Sim. pra eu te ensinar tem um exercício muito bom pra gente fazer em terapia, principalmente em telepatia com casal, principalmente, assim. Sim, foi legal. Tem um deck que a gente compra, inclusive, pra ajudar nisso. Que vocês fazem o exercício
pra um conseguir se comunicar com o outro, outro, assim. né? Não pra, né, ver essas coisas de filme invadir a mente, saber, Não, né, saber o que eu tô pensando. Ih, deu ruim, não quero que ela saiba o que eu tô pensando. Não, não nisso. Mas assim, Mas pra... poder mandar uma mensagem, se Sim, comunicar. porque muitas vezes, né, e de repente pode acontecer, né? De repente você tá numa situação ali que você fala, nossa, eu preciso que ela saiba o que eu tô pensando ali. E aí funciona. Depois me fala que eu vou te falar do baralho. Que É porque, não sei se aconteceu com vocês já, assim, de vocês começar a pensar muito numa pessoa assim aleatória, vir muito essa pessoa na cabeça e passar uns 3, 4 dias essa pessoa te mandar uma mensagem. É que eu sou suspeito, né? Isso acontece você não comigo vai- direto. Aí não dá pra brincar com não ele. dá pra brincar com ele. Eu falo que, mano, eu e a Dai, a gente tem uma sintonia, assim, e é uma coisa que acontece muito, assim, do tipo, a gente tá conversando sobre algum determinado assunto, assim, né? Aí, sei lá, a gente tá. Aí fica, tipo, prestando atenção na TV, alguma coisa. Aí, às vezes acontece eu pensar ou ela pensar e o outro falar. Tipo, eu tô pensando, sei lá, domingo a gente tem aquele compromisso, a gente vai ter que fazer aquilo. Eu tô pensando, ela fala assim, então, domingo a gente tem aquele compromisso. Eu falo, você tá lendo minha mente? Acontece Mas muito assim, também. com a gente realmente é uma parada que acontece muito mais do que uma simples coincidência. Não sei explicar. Eu e minha esposa, a gente tem muito, muito isso. Nosso também é, assim, eu acho que é muito bizarro, assim, às vezes eu falo pra ela. E aí um olha pro outro e fala, te amo! Eu falo, cara, como pode, assim, sabe? O nosso são coisas muito assim, desde Amor, ela saber- você quer água, né? não, Levanta buscar água pra mim. a gente tem muitas coisas assim, porque a gente tem coisas desde, tipo, eu tô trabalhando e eu falo, por exemplo, hoje, sei lá, nossa, hoje eu tava com vontade de comer, né? Ela faz as coisas veganas lá, fala assim, hoje eu tô com vontade de comer o hambúrguer, né? Tipo, o cheeseburger que ela faz, assim, x-salada. Aí eu falo assim, nossa, hoje eu tô com vontade. Aí eu ligo pra ela e falo assim, ó, tô quase chegando. Ela, hoje eu fiz x-salada. Eu falo, ela fala, eu achei que você queria. Eu falo, nossa, bem o que eu queria. Como coisas assim, de água. Às vezes a gente tá lá assistindo TV e aí eu fico assim, tipo, do nada, assim, me vem assim, água. Aí eu falo, levanto, venho tragar. Ela, nossa, como você sabia? Eu falo, sabia que você queria água. A gente tem muito isso, É assim. curioso porque, tipo assim, não é uma coisa, tipo, generalizada assim. É muito específico. É, É muito É específico. muito Eu falo, específico. meu mãe, como assim? Mas assim, acontece muito, assim. Eu fico de cara. o nosso também. O nosso acontece, assim, direto, Acho que é direto. sintonia, né? Não sei explicar. Acho que é assim, se a gente pensar numa coisa mais xamânica, o xamanismo havaiano, eles falam muito de forma pensamento. E aí eles falam que a gente tem umas conexões que se chamam os fios wakas. E aí quando a gente tá, cada um tem um fio que se conecta ao divino, ao inconsciente coletivo. Quando você tá muito com uma pessoa, os seus fios, eles vão se misturar. E aí é uma coisa só, né? Pro bem e pro mal, né? Inclusive, né? Porque aí você vira uma coisa só. E aí quando como você tá ali e é tudo uma coisa só, e energeticamente, espiritualmente, né, você tá conectado ali com esse inconsciente coletivo, com esse divino, você automaticamente você vai ter essa afinidade muito afim, né? Muito, muito, muito. E aí a pessoa pensa e aí você também pensa, né? Mas é porque você tá captando, porque é uma coisa só, né? Então você vai espelhar automaticamente, você vai perceber quando ela tá mais para baixo, ou quando ela não tá, ou quando tal coisa acontece, ou a própria vontade, né, de comer tal coisa, e aí você vai sentir porque tem essa conexão mesmo. Então é muita proximidade, muita afinidade mesmo. Então isso é Bacana. comum. Pode E aí, crer. vamos fazer uma brincadeirinha aí? Você tá proibido, você sabe, né? Eu sei. Mas pro pessoal eu posso, Não, né? o pessoal pode. Pessoal, só Tá nada liberado. referente ao podcast que eu possa fazer. Ficaram pessoal. traumatizados É. nas últimas cartas. Nas últimas duas. O que você quer saber? O que você quer brincar do quê? Vamos lá. Quero tirar uma aí referente à área financeira. Mas o que você quer saber? É que é difícil assim, né? Vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico? Não, porque não é um oráculo isso aqui. Me dá a mão aí, abre a mão aí. Descruza as pernas. Por que descruza as pernas? Pra energia fluir, só por isso. Eu Não. falo, não pode pra perna. Não, Só por eu isso. entendo.
Vamos fazer o seguinte, põe aqui. Qualquer dedo? Pode ser um indicador. Deixa eu fazer aqui, né? Senão vai dar ruim. Vamos ver se é a área financeira que você precisa, né? Peraí. Me aponta, pêndulo, me aponta o gráfico que precisa. Nossa, calma, deixa eu fazer a pergunta. Me aponta o gráfico que ele precisa nesse momento para tratar a energia. É esse? É esse? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque ele estava fazendo isso, né? Então eu precisava saber se era esse ou esse. Esse gráfico aqui é um pantáculo é, de descarrego, inclusive. Então precisa primeiro descarregar a energia. Eu posso trabalhar com a energia da prosperidade dele? Eu posso. Ele respondeu que sim, tá? Eu posso trabalhar com a energia da prosperidade antes de fazer o descarrego? Sim ou não? Não. Tem que fazer esse carrego primeiro. Vamos fazer o descarrego. Peraí. Vamos ver se. Então... Esse gráfico chama Yoshua, ou nome místico de Jesus. Ele é um gráfico para descarregar. Ele trabalha contra energia de baixo astral, trabalha contra vampirismo energético. E aí o pêndulo vai parar de rodar na hora que tiver mandado energia. Eu espero que não demore muito, né? Porque a gente tem horário. Não, porque às vezes eu fico bastante tempo, meu braço até cansa. Vai dar um choquinho no dedo aí? Sinto uns choquezinhos no dedo, assim. Olha, só que pessoa sensitiva. É. Posso trabalhar a energia de prosperidade? Acho que agora dá. Normalmente ele pede muitos mais gráficos. A gente pode trabalhar com prosperador? Esse gráfico chama prosperador. Ele é um gráfico justamente para movimentar a energia financeira. Então, nesse momento, peço que envie a energia do prosperador para esse consulente fazer todas as correções necessárias na sua vida presente para aqui para o futuro. Enviando prosperador, enviando prosperador, enviando energia de eu sou, enviando para todas as correções necessárias. Nossa, tá precisando muito. Na hora que tiver terminado, pode parar. Essa parte você edita, corta, você volta e fala assim, nossa, coitado, ficou ali mandando muito, mano, precisando muito de prosperidade. Foi o suficiente? Pêndulo, foi o suficiente? Ai, não foi o suficiente. Ixi. Mandou, mas ainda vai precisar de mais. Tomar um banho de pipoca, sei lá. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos chips e implantes negativos ele tem? De 0 a 10, quantos? Responde pra mim. De 0 a 10 são 7? Tá explicado. Chips e implantes negativos são dispositivos energéticos que são colocados na gente pela espiritualidade
contrária Uhum. para atrapalhar o nosso progresso. Uhum. Então vai desde, tipo, uma inveja ou alguma coisa do tipo, quanto espiritualmente falando mesmo. E o que que é esse dispositivo? Pensa num dispositivo mesmo. Num chipzinho, numa centopeiazinha que que eles vão colocando em você para atrapalhar seu progresso. Entendeu? Na hora que você falou isso, eu já imaginei que fosse algo desse jeito. Que interessante. Em nome da Divina Presença, eu sou ativar toda a retirada de chips e implantes negativos que possam ser retirados, terminados, eliminados, banidos, afastados, para que não possa fazer mais mal e não tenha mais nenhum atrapalhado no progresso. Esse consuminte, retirando, em nome da Divina Presença, eu sou. Fazendo todas as correções necessárias, fazendo todas as correções necessárias, fazendo todas as correções necessárias. Quantos chips e implantes negativos existem agora? Ainda ficaram 2 teimosos aí. Tira esses dois da. Da Divina Presença, eu sou. Ativar todo qualquer chip e implante negativo que possa ter impedido. Aí como eu mexo com umas outras coisas, eu já pego e fico fazendo umas outras coisas, entende? Pra retirar. Fica à vontade. Aqui quem mandou já é você. Quantos chips e implantes negativos existem no momento? Ah, agora tirou. Pronto, tá zerado. Pode tirar. Energia de prosperidade mandada, descarrego feito e chips retirados. Ó. É que assim é longo, né? Por isso que eu disse que não dá pra ser ao vivo, porque imagina o consulente aqui e eu perguntando, né? Porque aí eu tenho que perguntar um por um. E aí eu perguntando um por um dos elementos, eu perguntando um por um dos animais, eu perguntando um por gráfico. E aí se torna muito moroso. Por mais que a pessoa de repente sinta, né? Que nem se fala, sinto umas coisinhas, Você tava né? sentindo tipo como se fosse uns choquezinhos assim no dedo, assim. Esse meu consulente que fez agora, eu falei, ele sentia o corpo dele todo, ele sentia mesmo as sensações, assim, era muito interessante, assim, sabe? A energia mesmo circulando, assim. Tem uma cliente que ela fez por muito tempo, assim, trabalho comigo, e ela vinha por coisas específicas, assim, sabe? Então ela ela primeiro veio para trocar de emprego, e aí ela conseguiu trocar de trabalho, que ela queria, muito. Ela começou com tarô e aí saiu ali nas cartas que ela tinha que mudar de emprego, que o emprego dela não estava legal. E aí ela começou a fazer mesa rodiana, que foi muito interessante, que ela deu tão certo para ela, assim, ela é lá de Fortaleza. Deu tão certo o trabalho pra ela, assim, com a mesa, assim, que ela virou muito fã, assim, que ela fez, aí indicou pra amiga, aí ela começou a pagar pro chefe dela. Porque ela falou assim, eu preciso que meu chefe melhore. Aí eu falei assim, mas ó, eu não posso fazer sem ele saber, então ele tem que estar consciente, eu vou mandar um relatório, ele vai receber. Eu não posso fazer, tipo, sem ele saber, ele tem que dar permissão, eu tô trabalhando na energia dele. Não tem problema, eu vou falar, ele não vai pagar, porque ele não acredita, mas eu vou falar e eu vou pagar pra ele. Eu falei, tá bom, então tudo bem, você pode pagar pra ele, mas ele precisa saber e ele vai receber o relatório, porque é a vida dele. Eu não posso analisar e mandar pra você porque é você que tá pagando. Não, ele que vai receber. Ela falou, não, tudo pode ser assim, mas eu vou fazer. E aí as coisas começaram a acontecer, ela trocou de trabalho depois, e assim, e ela começou a me indicar várias pessoas, assim, né? E é muito interessante você ver que você fala assim, transforma vidas mesmo, sabe? Tipo, é de verdade, assim. E aí eu acho que isso cai naquilo que você falou de, isso é uma pessoa charlatã, né? E eu acho que é ali que a gente vê, sabe? Quando uma pessoa fala assim, Diego, meu, funcionou comigo, né? E eu falo assim, eu faço e eu desacredito, que eu falo assim, cara, como pode, sabe? E isso ter melhorado, assim, de fato, determinadas questões dela, né? Ou que nem esse rapaz passou comigo, e aí melhorou um nível ali familiar da casa dele, sabe? Ele falou assim, nossa, eu descobri muitas coisas quando você falava, Diego, eu vejo um vampirismo aqui, energético e tal, e eu falava, meu, tá ligado com a sua família, desculpa, eu sei que é ruim falar, dar uma notícia ruim, como uma família tá me vampirizando. E aí ele percebeu, ele falou assim, realmente, Diego, a minha família estava me sugando, eu percebi, então eu precisei bloquear, eu precisei, às vezes, receber menos gente em casa, porque estava me fazendo mal. E aí você fala, é assim, né? E aí ele começou ali num outro progresso, assim, sabe? E acontecia das coisas na casa dele, ele não sabia, assim, algumas coisas aleatórias acontecer, de tipo animal, inclusive ficar doente, sabe? E ele não entendia muito bem por quê. E aí as coisas vão se alinhando, então você vai
percebendo, né? Mas aí a gente vai trabalhando. Legal. Você vai fazer aí, Rafa? Não, tá tranquilo. Quer fazer, Você Crildo? pode se auto-consultar? Se a cor... Pode? Com a mesa se diz? Isso, você Sim, mesmo. eu faço pra mim. Ah, legal, pô, legal. Faço com frequência, assim. Não com a frequência que eu deveria, por tempo mesmo, né? Porque se eu pensasse, quando a gente pensa no ciclo desses 21 dias, o ideal, principalmente como eu trabalho com bastante gente, né? Então lido com gente o tempo todo, então minha energia sempre fica assim. O ideal seria eu trabalhar, fazer a cada 21 dias fazer pra mim, né? Então fiz um ciclo, por exemplo, deu aqui, sei lá, 4 sessões, 6 sessões. Eu fazer, terminou, daqui 21 dias eu perguntar qual mesa que eu posso trabalhar agora. Se for a mesma, fazer de novo. Se for outra, fazer outra. Mas eu não faço com essa frequência, não, a cada 21 dias. Uhum. Mas, normalmente, a cada 40 dias, assim, eu faço. Eu faço pra mim, justamente pra isso, assim, pra me desequilibrar, pra me realinhar, né, desses desequilíbrios, assim. E às vezes eu olho pro pêndulo assim, eu falo, nossa, minha energia tá tão baixa assim pra tal coisa, sabe? Meu chakra tá tão desalinhado, né? Teve vez de eu fazer, de dar tipo 40%, 50%, que já é um nível que a gente considera mais assim, ó, cuidado que vai ficar doente, sabe? E eu falando, não é possível que o meu chakra tá assim. Como? Eu que trabalho com isso, né? Tô com a energia tomada. Falando, não, eu preciso fazer. E eu falo, não, pêndulo, responde, é isso mesmo? E ele fala, não é possível. Pêndulo, é 40% mesmo. E aí eu sempre pergunto, e aí ele foca assim, né? Ele vai mostrando e fala, não, eu preciso fazer mesmo, assim. É que talvez você faça tantas pros outros, né? Tanto trabalho pras outras pessoas, que você sem querer você acaba esquecendo um pouco de você, né? Mas isso acontece, né? A gente, quando vai curar os outros, a gente esquece da gente, né? Certo. Diego, muito obrigado pela participação. Se tem mais alguma coisa que você quiser detalhar aí, quiser falar pra gente, antes da gente encerrar. Acho que é isso, acho que mesmo, foi ótimo. Acho que a gente conseguiu ver um outro lado hoje, sem ficar falando só de medicinas, não que não seja importante, né? Medicinas da floresta. Cara, eu achei muito interessante. Aqui em off, depois a gente conversar mais sobre isso. A gente marcar uma consulta. Rafa, alguma coisa pra falar? Alguma pergunta? Crildão? Cara, Cara, só agradecer, porque, mano, a primeira vez que ele veio já foi legal pra caramba, assim. Pô, é muito legal falar Infelizmente, quando a esposa dele veio, eu não tava presente aqui e gostaria de ter vindo, mas assisti, achei muito interessante. E, cara, é o que eu falei, mano, sempre seja bem-vindo aqui, pode contar com a gente e é isso. Muito obrigado. Quero agradecer de novo o convite. Né? Fico muito honrado, fico muito feliz, muito grato. Espero que você vai vir mais vezes, você vai fugir não. Não, sobre aqui eu não tenho mais nada pra falar, mas assim, sobre o Diego, pô. Não, mas a gente marca pra falar aqui, de outros papos, né? De outras conversas, assim. Você vir aqui é sempre muito legal, tá ligado? Um prazer. É esclarecedor. E eu gostei muito de hoje. Hoje foi não muito tá legal. bugado, hein? Vai dormir, essa dor não dói. Hoje eu tô sem chip. Hoje você tá sem chip. Sem chip, Você chega pra hoje em casa e fala assim, estou sem chips enquanto negativos. Tô zerado, ó. Mas é isso, novamente. Diego. Obrigado, velho. Obrigado, Diego, pela participação. Cara, você sabe que se você precisar, você pode vir aí, a gente vai estar de porta aberta. E eu quero conversar com você daqui a pouco sobre isso aí, tá? Obrigado. E é isso, Diegão. Obrigado novamente, sempre bem-vindo. Vamos gravar novos episódios, com certeza. E é isso, cara. A gente quer fazer você, toda a prosperidade do planeta Terra, tá? Pra você, pra sua família. Tá? Escutou o universo? Pra neném. E, cara, tem muito a conquistar ainda, tenho certeza. Você é um cara muito do bem e sua presença sempre é muito legal. A gente quer fazer um episódio ao vivo com você. Vamos. Fazer um ao vivo. Sim. Só conseguir arrumar aqui e deixar as coisas no jeitinho pra gente fazer ao vivo. Pra rolar as perguntas também. Seria muito legal. Ótimo. As pessoas vão fazendo perguntas. A gente pode até fazer, né? As pessoas tiverem dúvidas, não só das técnicas, né? Mas até quiserem pedir um aconselhamento, de repente na hora eu posso trazer as cartas, jogo aconselhamento pra elas na hora. A gente faz. Legal. Vamos sim. A gente faz. Então é isso. Crildones, obrigado. Mais um episódio. Tamo junto. Agradeço a vocês, agradeço o Diego e agradeço a galera aí que assiste aí, faz o bagulho acontecer. E agradeço ao Cridão novamente por ajudar a gente aí na nossa máquina do tempo aí, ajudar a gente. Eu tô aqui, né, irmão? Mas você agradeceu, eu tô agradecendo. Eu também agradeço. Aí, ó, agradece. Gratidão não é bom? Gratidão sempre. Aqui é mecânico alienígena. É isso Mas aí. é isso, galera. Encerrando mais um. Peraí. Os contatos, né? Claro! Tem que vender o peixe, irmão. Deixa seu Meu? Instagram, onde a galera consegue te achar. Você tem um canal no YouTube também? Tem canal no YouTube, no tem Instagram, tem o Threads, tem TikTok, Tá em tudo. todos. Não, Tá- quase todos. Tá no né? X?
todos os dias lá nos Reels e posts. @Sementes Sagradas. E se quiser mandar o WhatsApp para fazer consulta, pode falar com a Cris. DDD 11, celular 942646144. Legal, Certo, cara. muito- A gente, é isso, né? A gente encerrando mais um Namaracast. Valeu você que ficou até o final. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, a gente tá lá também. E também estamos nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E tem o nosso QR Code também que tá aí na tela. Curte nosso trampo, pô, sempre bem-vindo aí, uma ajuda aqui. Trabalhar com o YouTube é foda, você tá ligado aqui, criador de Muito. conteúdo. Sabe o que eu gosto? Quando você malha e posta lá. Tá pago. Eu aqui, cara, 3 meses que eu não vou, não vejo a cara da academia. Mas é isso, galera. Então, é isso. Tem nosso canal de cortes também, que tá lá. Qual que Isso, é nosso o... canal de cortes do Namara Cortes Oficial. Terminando aqui, já vai estar disponível lá os cortes aqui no nosso episódio. É isso aí. É isso. É isso aí, né, Zé? Olha o Zé apareceu aqui. Valeu, galera. Obrigado. Falou. Obrigado.